Nuvens flutuavam lentamente pelo céu azul e nossa heroína se perguntava onde tudo havia dado errado. Se você estivesse preso em uma ilha deserta, o que faria primeiro? Os alunos levantaram as mãos e responderam que precisavam determinar sua localização, fazer uma fogueira e estocar comida e água. Ao que o conselheiro respondeu que todas essas opções estavam corretas. Para retornar, você precisa descobrir onde está, conseguir comida e água, e adaptar-se às condições locais. O conselheiro terminou seu discurso e levantou dramaticamente o dedo para cima, enfatizando a importância de suas últimas palavras. Ela disse que a coisa mais importante é nunca perder a esperança. Afinal, o desespero nubla a mente e começa a devorar você por dentro. Os alunos ouviram as instruções do conselheiro com fascínio, admirando cada uma de suas palavras. O conselheiro sugeriu começar a aula e assoprou seu apito, mas de repente algo mudou. Diante de seus olhos apareceu a imagem de uma beleza loira em um vestido volumoso e com um leque na mão. De repente, a mesma garota alterou sua expressão facial e gritou de medo, apertando as mãos contra o peito. Ela se levantou lentamente da areia e se ajoelhou, tentando reunir seus pensamentos. Erguendo a cabeça, gritou em desespero, como se perguntasse ao céu onde estava, mas o céu e toda a ilha em que se encontrava não responderam à sua pergunta. A garota recordou que tudo começou quando encontrou um rascunho de um romance na rua. O livro se chamava Mais Importante que a Sobrevivência, e enquanto o lia, sua vida foi inesperadamente interrompida. O romance começa com uma história sobre a personagem principal, uma grande santa, e 5 rapazes que de repente acordam em uma ilha deserta em algum lugar muito longe de casa. O autor descreveu de forma vívida como eles sobreviveram por 1 ano na Ilha Encantada, como se fosse um verdadeiro romance de sobrevivência. Mas na realidade, era uma história de amor hardcore e pervertida com restrição de idade. A garota agarrou a cabeça e respirou fundo, tentando se acalmar um pouco. Reunindo coragem, ela sussurrou que não havia possuído a personagem principal, mas a vilã, Margaret. A garota olhou para seu reflexo, de onde uma pessoa completamente diferente estava olhando para ela. Margaret era uma linda loira com olhos azuis frios. Ela era a segunda filha da casa ducal de Flown no Império Langrid. No romance, ela inveja a personagem principal, que capturou o amor de todos os heróis, e até tenta matá-la, desempenhando o papel de vilã ao longo da história. Ela é morta pelos heróis enfurecidos no meio da trama. De repente, Margaret fechou os olhos em dor aguda, e segurando a cabeça, exalou pesadamente. A vida de Margaret e suas próprias memórias se misturaram, causando-lhe dor de cabeça. Ela começou a se perguntar se isso realmente era aquele romance, e se ela havia realmente possuído a vilã. A primeira coisa que precisava fazer era encontrar um lugar seguro para se esconder, e a garota começou a olhar ao redor. Ela precisava sobreviver ali por 1 ano até que a porta que levava para fora da ilha se abrisse. A garota também decidiu firmemente que não deveria encontrar o príncipe herdeiro Enoch. Todos os heróis odiavam Margaret, mas havia um que a desprezava mais do que ninguém, a personagem principal do romance e o príncipe herdeiro do Império, Langrid, Enoch Aster Claus Langrid. A garota se lembrou de sua imagem do livro, com um olhar frio e desprezível. De repente, aquele mesmo príncipe apareceu diante de seus olhos deitado na areia. Margaret segurou a cabeça, pois a dificuldade de sua sobrevivência havia disparado. Então, a garota percebeu que, já que Enoch estava ali, isso significava que ela tinha se encontrado no início do romance. Ela começou a lembrar do começo da história. Enoch abriu os olhos na praia arenosa. De repente, o príncipe franziu a testa e gemeu baixo, e a garota se assustou, como se tivesse recebido um choque elétrico, como se, acordando de um feitiço, ela percebeu que não era hora de ficar parada como um pilar. Precisava elaborar um plano o mais rápido possível sobre onde exatamente poderia escapar antes que o príncipe acordasse. O mar estava bloqueado, e correr para lá era inútil, então ela teve que correr para a floresta e tentar se esconder lá. Mas de repente, Margaret foi agarrada pela perna, e antes que pudesse reagir, caiu de rosto na areia. O príncipe sussurrou languidamente o nome da garota, e suas mãos se moveram de seu tornozelo para seus braços. Logo, o rapaz segurou seu rosto e a puxou mais perto, fazendo-a rir suavemente. Puxando Margaret para mais perto, o rapaz perguntou para onde ela estava planejando fugir. A garota não conseguia acreditar que não tinha conseguido escapar, e lágrimas de irritação apareceram em seus olhos, percebendo que a vida é feita de má coincidências. A garota gritou o mais alto que pôde. "Salve-me!" Enoch segurou a heroína, que estava tentando fugir dele, e se dirigiu a ela pelo nome. Segurando suas bochechas com os dedos, perguntou à duquesa o que estava acontecendo. Ela supôs que Enoch estava pensando sobre seu sequestro, e lamentou não ter fugido imediatamente, mas informou que não sabia de nada. Margaret levantou o dedo em uma tentativa de confundir Enoch, que estava distraído por essa provocação. A garota, aproveitando o momento, se desfez de suas mãos e caiu de bruços na areia. Enoch não gostou do comportamento de Margaret.
Ele a agarrou bruscamente pelo vestido e olhou com raiva em seus olhos. Ele estava furioso e ordenou que ela parasse de brincar e explicasse o que estava acontecendo. Margaret, deitada na areia, ficou perplexa com a pergunta e continuou a explicar ao príncipe que estava em choque e não sabia de nada. Enoch se curvou diante do rosto da princesa, rangendo os dentes, e disse que nunca acreditaria em suas palavras. Margaret, ao analisar suas ações, aceitou que a paranoia dele era, na verdade, muito justa. A garota se lembrou de que no passado havia sido uma famosa perseguidora do príncipe Enoch. Certa vez comprou um elixir do amor que se revelou uma substância que causou uma alergia severa que quase matou o príncipe. Ela poderia ter sido condenada por esse crime, mas a forte influência do ducado não permitiu isso. Também teve um papel significativo o fato de que o príncipe era filho de uma serva e não tinha esse apoio. Margaret continuou a explicar ao príncipe que isso era um mal-entendido e que ninguém pretendia sequestrá-lo. Ela sugeriu que, se alguém pudesse ter organizado o sequestro, seria o herdeiro deposto, Rod Ben, exilado para o norte. Reunindo esses fatos, Margaret sugeriu que talvez Enoch estivesse certo sobre os motivos políticos. Retirando a mão, ela informou ao príncipe que agora era necessário sobreviver e depois decidir todas as outras questões. Após informar ao príncipe que havia terminado, ela começou a sair, mas ele agarrou sua mão novamente e a impediu. A garota pediu que ele a deixasse ir, mas ele se recusou e não permitiu que ela escapasse novamente. Margaret sugeriu escalar a montanha para explorar a área e descobrir onde estavam. A garota se lembrou de que, ao ler um livro, a magia da ilha foi descrita e que à noite ela estava repleta de animais. Todas as ações ativas devem ser concluídas durante o dia, antes que a perigosa escuridão se instalasse. Margaret sugeriu que escalar à noite poderia terminar mal e propôs escalar na manhã seguinte. O príncipe, ao ouvir isso, disse que não esperava tais pensamentos sensatos de uma dama como ela, o que ofendeu Margaret. Enoch concordou com sua sugestão de procurar abrigo e escalar a montanha no dia seguinte. O príncipe, que havia conquistado o trono por conta própria, foi muito rápido em avaliar a situação na ilha, mas isso não o impediu de enlouquecer de obsessão. Margaret teve uma súbita inspiração e tentou se lembrar se havia algum item moderno de sobrevivência no livro. O romance era incomum por conter alguns itens modernos de sobrevivência escondidos. Os personagens, infelizmente, não tinham ideia de como usá-los e simplesmente se livraram deles. Ao contrário deles, Margaret entendia perfeitamente como funcionavam e decidiu encontrar a cabana onde os heróis viveram. O príncipe olhou para a duquesa com raiva e ordenou que ela não pensasse nem por um instante em fugir. Margaret apreciou a inteligência do príncipe e decidiu que seria melhor acompanhar e concordar. A garota admitiu que estar com um homem que a despreza é melhor do que estar com 5 deles. O príncipe balançou poderosamente um galho, cortando uma folha de árvore, o que assustou bastante Margaret quando ela viu. Ele olhou de perto para o bastão, sorriu e disse que servia para sua primeira tentativa. Margaret começou a hesitar um pouco. O príncipe, percebendo isso, a apressou para que fosse o mais rápido possível. Olhando para o sol, a garota determinou que ele já começava a se pôr lentamente. À beira dos penhascos encontrava as rochas, e nossos heróis tinham que se aprofundar o máximo possível na floresta. Margaret avisou Sua Alteza que precisavam sair da floresta antes que a escuridão caísse. Ela sugeriu que voltassem ao lugar onde se encontraram o mais rápido possível. Os heróis ouviram algo terrível rosnando ameaçadoramente a partir das profundezas da floresta. Era o uivo enfurecido de um lobo que se aproximava lentamente deles em direção à luz. Margaret não entendia por que a besta os atacaria, pois pensava que atacavam apenas à noite. A fera mostrou os dentes e continuou a rosnar furiosamente, preparando-se para atacar. O lobo estava muito perto, e Margaret não conseguiu conter um grito de medo. De repente, os fortes braços do príncipe a abraçaram e a pressionaram contra ele enquanto estendia seu bastão para espantar o lobo. Enoch congelou por um momento, olhando para a boca sorridente da besta, seu bastão firmemente apertado em sua mão, mas no momento seguinte, a arma improvisada se aprofundou no pescoço do lobo. A besta caiu no chão, sangrando, e logo parou de mostrar sinais de vida. Margaret ficou chocada por uma besta como aquela poder ser morta com um único golpe de um galho comum. Olhando o príncipe de perto, ela pensou que isso se devia ao fato de que ele era o personagem principal ali. Encontrando o olhar do príncipe, ela se lembrou de que ele parecia ter algum tipo de ferimento relacionado a sangue, mas não teve tempo de concluir seu pensamento porque o príncipe parou de segurá-la e ela caiu. Ela pensou com raiva que havia se preocupado com ele em vão, já que tinha problemas o suficiente. A garota se perguntou por que a besta a atacou, uma vez que o sol ainda não havia se posto. Afinal, o livro original dizia que os animais atacam apenas à noite. Imaginando a floresta à noite, ela começou a pensar que talvez não fosse a noite, mas sim a escuridão. Monstros podem se mover quando está escuro, e à noite, quando a escuridão dura mais.
Eles estavam muito ativos. Margaret segurou firmemente a barra de seu vestido, perguntando-se como poderia evitar morrer antes que encontrassem a cabana. A garota estava claramente assustada, e esse estado não escapou à atenção do príncipe. Ele pensou que essa situação a apavorava porque, para a nobre dama, essa era a primeira vez. Enoch se inclinou para a garota e perguntou se ela estava bem, acrescentando que não tinha ideia do que estava acontecendo. O príncipe tocou seu rosto, e Margaret ficou confusa, não esperando tal atitude dele. Ele acrescentou que estava interessado porque ela parecia que ia morrer naquele instante. A garota ficou surpresa ao ver que ele estava se comportando de maneira diferente do que quando a tinha afastado. Voltando ao seu juízo, ela respondeu que estava bem, e agradeceu ao príncipe por tê-la salvado. Ele lhe lembrou que ela ainda estava sob suspeita e que quando voltassem ao império, ele resolveria a situação. Endireitando-se, ele acrescentou que a proibia de morrer sem permissão. A garota não entendia o que havia feito, e o príncipe a incentivou a se levantar mais rápido. Pegando a mão do rapaz, ela pensou que tal assertividade infantil a fazia sentir mais calma. O dia passou, e o sol estava se pondo, pintando o céu e o mar em cores escarlates. Margaret suspirou pesadamente, como se após um trabalho físico árduo, e enxugou o suor da testa. Ela fez um toldo. Enoch trouxe pedras, folhas e galhos para isso, e ela estava ocupada montando sua moradia quando o príncipe a deixou ir em frente. A garota apreciou suas maneiras, mesmo em relação a alguém que ele não gostava. Uma vez dentro, o príncipe pediu para que não se aconchegassem, pois não gostava de dormir tão perto. A garota respondeu que ela também não estava feliz, pois não sabia o que ele poderia fazer, e esse tom o irritou. Margaret imediatamente se corrigiu, chamando-o de Sua Majestade, e sorriu pacificamente. A garota se sentiu muito desconfortável e apertada estando tão perto dele. Ela de repente perguntou se o príncipe queria fugir, e ele presumiu que essa era sua próxima tentativa de escape. Mas Margaret disse que não tinha tomado um gole de água desde que chegaram à ilha, e estava em risco de desidratação. O príncipe ouviu em silêncio as queixas da garota, mas logo não conseguiu suportar e se virou para ela. Os olhos inocentes de uma jovem o encararam. Ela disse que voltaria rapidamente com alguns coconuts. O coração do homem não suportou mais, e ele simplesmente perguntou como era esse coco. Depois de um tempo, ela voltou com alguns coconuts e os mostrou orgulhosamente ao príncipe. Ela explicou que essa fruta cresce em uma palmeira, e seu suco é excelente para repor fluidos. Depois de verificar se o coco não estava maduro demais, a garota tentou abri-lo, explicando que uma fruta madura demais poderia causar indigestão. Observando os esforços da garota, o príncipe resfolegou e quebrou o coco em duas partes com as mãos nuas. Ele entregou a Margaret metade de um coco sem derramar uma gota do suco dentro. Admirada com sua força incrível, ela agradeceu à Alteza pela sua preocupação. A garota verificou o suco e disse ao príncipe que estava tudo bem e que ele poderia bebê-lo agora. Enquanto o príncipe observava a garota beber o suco, ele pensou sobre seu comportamento que havia observado naquele dia e chegou à conclusão de que essa garota era o completo oposto da Margaret que ele conhecia antes. Ele não conseguia entender como sua filha, obcecada pela aristocracia, poderia saber como construir um forno ou que existia suco em coconuts. Olhando para a garota, ele se perguntou se ela era realmente a pessoa que conhecia. Sentindo seu olhar, a garota olhou para o príncipe e perguntou, surpresa, se algo havia acontecido, mas Enoch não conseguiu responder nada e apenas olhou para a garota com espanto, perguntando-se se essa dama poderia ter sido uma pessoa completamente diferente. Depois de pensar por um tempo, o príncipe disse que parecia que a dama realmente tinha se tornado uma pessoa diferente. A garota ficou confusa com essas palavras e congelou, perguntando-se o que responder ao príncipe. Depois de pensar, ela disse que em condições extremas, todos mudam a sua maneira. Como Enoch já suspeitava que algo estava errado, Margaret decidiu negar tudo. Afinal, se disse que não era aquela dama, o príncipe poderia perceber isso como um jogo. O príncipe olhou para a garota com descrença e respondeu que isso acontecia extremamente raramente. Margaret começou a se sentir nervosa com suas palavras e rapidamente tentou pensar no que dizer, mas o príncipe a surpreendeu e se levantou, dizendo que pelo que ela havia feito, talvez ela estivesse certa. Ele acrescentou que uma dama comum não teria conseguido manter a calma em tal situação. A garota suspirou aliviada e sugeriu que voltassem ao abrigo temporário. A noite já havia caído sobre a ilha, e Margaret pensou que o primeiro perigo havia passado, mas a garota não conseguia dormir, pois estava constantemente distraída por ruídos externos. O que mais a distraía era a respiração de Enoch,
e ela não conseguia entender como poderia dormir em tal ambiente. Eles deitaram com as costas pressionadas um contra o outro, e essa situação deixou Margaret muito envergonhada, mas descobriu que o príncipe também não conseguia dormir e disse que a criatura não era um animal. Ele acrescentou que emitia uma energia muito semelhante a um monstro. Erguendo a mão, ele disse que era a aura da espada, a energia que emanava da lâmina afiada da espada. Não havia aparecido também. Margaret pensou que este mundo realmente tem suas próprias regras, mas a magia e o poder divino não funcionam nesta ilha, o que significa que você terá que sobreviver por conta própria. Se você se lembra da força sobre-humana do príncipe, talvez não haja necessidade de se preocupar com isso. Os pensamentos da garota foram interrompidos pelas palavras do príncipe, que observou que não deveria contar à dama algo que ela não entenderia. Ele acrescentou que a coisa mais suspeita aqui é que foi ele e a dama que acabaram na ilha. A garota respondeu que se ela tivesse planejado sequestrá-lo, teria escolhido um lugar mais confortável, e não esta área selvagem. No entanto, ao encontrar o olhar desconfiado do príncipe, ela acrescentou que, claro, não tinha tal intenção. Decidindo mudar de assunto, perguntou o que Sua Majestade havia feito antes de chegar à ilha. O príncipe respondeu que tinha muita papelada acumulada e que estava trabalhando nos últimos dias. O rapaz acrescentou que essas perguntas eram como um interrogatório, e a garota concordou que essa era uma descrição apropriada. Depois de pensar por um momento, Enoch respondeu que esteve ocupado fazendo um balanço do ano nos últimos meses e não havia saído do castelo. Em resposta, ele perguntou a Margaret o que ela havia feito ultimamente. A garota sorriu misteriosamente, pensando em como responder ao príncipe sem levantar suspeitas. Não é necessário dizer que, nos últimos meses, ela foi a única na mansão que havia estado obcecada pelo retrato do príncipe. Ela sorriu com seus próprios pensamentos, percebendo que nunca conseguiria dizer tal coisa. Em voz alta, disse que nos últimos tempos tinha estado no salão da mansão, bebendo chá e recebendo convidados, mas não se lembrava de ninguém suspeito. O príncipe disse que era muito cedo para tirar conclusões, e Margaret sugeriu encerrar o interrogatório. Sentando-se no chão, ela sugeriu que hoje eles reunissem forças e descansassem, acrescentando que amanhã precisariam escalar a montanha para entender onde estavam. Vendo como a dama corou com o calor e fechou os olhos, o príncipe se sentiu um pouco envergonhado, mas imediatamente acrescentou que se ela ultrapassasse os limites, ele a jogaria no mar, ao que a garota respondeu que não viria mesmo se o chamasse. Agora, nesta ilha, estão o príncipe de Hestia, o capitão da guarda, o grande santo, o sumo sacerdote e o grande mago. Como todas as pessoas importantes estavam reunidas, não parecia que isso era uma tentativa contra a vida de Enoch sozinho. Segundo suas recordações no romance, os personagens acordam em lugares diferentes. Enoch discutiu com Margaret na costa e depois conheceu a heroína, Ioana. A garota se tensionou porque sua aparição havia causado a trama a sair dos trilhos desde o começo, mas o maior problema era que ela não tinha terminado o romance. Afinal, se a trama mudasse, então a cabana certamente também não seria segura. Ela decidiu que, ao encontrar a cabana, coletaria todas as coisas necessárias e iria para o bunker. Perto do final do primeiro volume, a heroína, Ioana, encontrou não apenas uma cabana, mas também um bunker subterrâneo. No entanto, os heróis nunca o usaram e voltaram pela porta. Ela ainda esperava que tudo isso fosse um longo sonho e que, ao acordar, se encontrasse em casa, na própria cama. Se esse fosse o caso, então lamentava apenas uma coisa, que não encontraria seu amado herói, o arcanista Kaiden. Enquanto isso, em algum lugar distante nas montanhas, um bando de lobos corria para a caça, uivando enquanto avançava. Margaret tinha razão. Eles não estavam sozinhos na ilha. Ao mesmo tempo, alguém vagava entre as árvores. O loiro olhou ao redor com um sorriso predatório, tentando descobrir onde estava. Quando a manhã chegou, Margaret percebeu com pesar que não era um sonho e que ainda estava na ilha. Ao se levantar, pensou que estava muito frio à noite e que da próxima vez definitivamente teria que fazer uma fogueira. De repente, a garota notou algo escorregar. Ao se erguer, ela pegou com surpresa e percebeu que era a jaqueta de Enoch. Percebendo que o príncipe já havia acordado, Margaret se virou e o chamou. O príncipe parecia como sempre, mas havia algo de errado, e a garota adivinhou que ele não tinha dormido a noite toda. O rapaz parecia sombrio, e ela perguntou se ele realmente não havia dormido. A garota imediatamente começou a repreendê-lo por desperdiçar sua energia, especialmente porque eles ainda tinham que escalar a montanha hoje. O príncipe explicou que não tinha dormido porque não decidira se poderia confiar em Margaret, mas apesar de tais palavras duras, ele cobriu a garota com sua jaqueta. Naquele momento, Margaret sorriu, pensando que era a primeira vez que via um homem cujas palavras e ações estavam tão em desacordo. De repente, o estômago da garota começou a roncar muito alto, e ela o cobriu com as mãos envergonhada. Timidamente, sugeriu que comessem alguns
cocos e depois subissem a montanha, e o príncipe concordou com ela. Quando subiram a montanha, o sol já estava alto e o mar brilhava à distância. Parecia que a realidade de toda a situação começava a despontar para Margaret. Somente quando olhou para o mar sem fim, percebeu que havia sido abandonada naquela maldita ilha. O príncipe bateu o pé no chão com força, enquanto a gravidade da situação lhe ocorreu. Ele estava chateado por terem acabado nessa ilha específica. O príncipe disse que não tinha ideia de onde estavam. E também não estava claro quem os havia enviado lá. Olhando para Enoch, a garota pensou que era a primeira vez que o via em tamanha desespero, mas também compreendeu que sua situação era ainda mais sombria do que a da princesa. A porta só abriria em 1 ano. Ela conseguiria sobreviver entre os heróis enlouquecendo? Decidiu que precisava escapar o mais rápido possível antes que Enoch perdesse a sanidade. Margaret observou o príncipe, enquanto ele se sentava no chão, segurando a cabeça em desespero. Ela pensou que a situação estava piorando, e tudo ao redor parecia muito perigoso. A garota achou que, como ex-batedora, não poderia abandoná-lo e decidiu adiar a fuga e agir primeiro. Margaret estendeu a mão para o príncipe e disse que precisavam descer, percebendo que estavam em uma ilha. Ela estava confiante e, com um rosto sério, sugeriu que o príncipe sobrevivesse a qualquer custo. Ao olhar para o jovem confuso, a garota entendeu que, embora ele fosse o príncipe Enoch, ele havia passado por muitas batalhas. Não tinha dormido e havia consumido muita energia. Levantar-se seria difícil para ele de forma tão sólida. E, ao ver o rosto descontento do príncipe, percebeu que era improvável que ele aceitasse uma mão amiga de Margaret. A garota começou a dizer que os monstros poderiam voltar. Mas, de repente, o rapaz tomou sua mão, aceitando a ajuda. Ela ficou momentaneamente sem saber o que fazer enquanto observava o príncipe se levantar lentamente e parecer se acalmar. Ao levantar-se, Enoch sorriu calorosamente para a garota e a agradeceu por sua ajuda. De repente, essa cena tocante foi interrompida por um rugido no estômago da garota. Ela imediatamente começou a falar alto para abafar o som, e o príncipe disse que não tinha ouvido nada, mas o rugido era tão alto que não podia ser abafado. A garota explicou que tinham gasto muita energia subindo a montanha. Quando desceram, o príncipe, de repente, perguntou ansioso o que ela queria dizer com a palavra lanche. Ele não acreditava que a nobre senhorita fosse pescar, mas Margaret pediu que ele apenas confiasse nela. A garota se inclinou e disse que mesmo se a pesca não funcionasse, ela colheria alguns mariscos e algas. Enquanto se preparava para ir pescar, ergueu a barra de sua saia, expondo suas pernas, fazendo o rosto do príncipe ficar vermelho. Ao se levantar, pediu ao príncipe que acendesse uma fogueira, mas ele rapidamente se virou. Observando as costas do príncipe, pensou que talvez ele estivesse vendo pernas de garota nua pela primeira vez. Margaret perguntou se ele sabia fazer fogo, e o príncipe disse que uma vez tinha ficado para trás de seu exército e sobrevivido sozinho. Erguendo seu bastão, ela disse que tinha pedido que ele fizesse fogo enquanto ela estava fora. Margaret estava tensa e tentava lembrar tudo sobre a vida selvagem local. Parecia que, além de lobos e répteis, todos os outros animais eram comuns. Como cocos por si só não seriam suficientes para saciá-la, ela precisava começar a conseguir comida. Armando-se, decidiu que, para obter nutrientes, precisava caçar presas vivas. Ao se aproximar do mar, sua confiança diminuiu um pouco, já que pescar no mar era uma nova experiência para a garota. Decidiu que primeiro precisava encontrar um lugar onde a água estagnasse e não escorresse. Primeiro precisava examinar as fendas nas rochas onde as ondas quebravam, onde pequenos peixes eram espremidos entre as pedras. Os pequenos peixes capturados dessa forma precisavam ser esmagados com pedras e espalhados na água como isca. Após essas manobras, Margaret segurou firmemente o arpão e se preparou para caçar. Esperando o momento certo, a garota decidiu mentalmente que a hora tinha chegado e, com força, mergulhou o arpão no mar. O bastão com a pedra afiada caiu na água com um assobio, espirrando água ao redor. Margaret sorriu satisfeita, dizendo em voz alta que realmente tinha conseguido. Olhando para o peixe capturado, a garota exclamou com alegria que era uma gênia porque conseguiu pegar peixe pela primeira vez. Com saudade, lembrou que quando se envolvia em acampamento hardcore, já percebia que a natureza selvagem era seu elemento. Claro, não se imaginava como uma louca mestre dos programas de TV, mas a sensação de satisfação era simplesmente irreal. De repente, ouviu um barulho atrás de si e, ao se virar, encontrou o olhar confuso do príncipe. Margaret ficou ali, envergonhada, perguntando-se há quanto tempo ele estava lá e o que ele havia conseguido ouvir de sua fala. Então, decidiu não perder a compostura e pegou outro peixe sob o olhar atencioso de Enoch. Sentando-se ao redor da fogueira,
O príncipe disse que era impressionante e acrescentou que não sabia que a senhora poderia filetar peixe. Margaret pensou que qualquer um que gostasse de pescar conseguiria fazer isso, mesmo com uma faca de madeira. De repente, lembrou-se do desenvolvimento da trama no livro, e isso a atingiu como um raio. No original, a heroína só aceitava os despojos que Enoch trazia, incluindo peixes, e agora sua heroína, como uma experiente sobrevivencialista, estava capturando e trazendo peixes para o príncipe. Esse pensamento fez com que a garota se sentisse inquieta e espetou o peixe com uma expressão carrancuda, entendendo que tinha se oferecido voluntariamente para esse papel, mas se sentia de alguma forma estranha. O príncipe notou seu olhar e perguntou o que havia de errado, mas Margaret desviou o olhar e disse que estava tudo bem. Estava tudo bem até que, de repente, Enoch se aproximou da garota, inclinando-se em direção ao rosto dela, e perguntou se estava tudo realmente ok. Ele parecia genuinamente preocupado com a súbita mudança de humor de Margaret, o que a deixou envergonhada. Mas no momento seguinte, ele colocou a mão na cabeça dela e sorriu alegremente. O príncipe disse que era interessante assistir, mas que da próxima vez ele pegaria a comida sozinho. Pegando os palitos com peixe, ele caminhou até o fogo e os colocou perto das chamas. A garota cobriu suas bochechas ardentes com a mão e mentalmente se xingou por quase ceder. Ele trouxe seu rosto bonito tão perto dela de repente que o coração da garota quase saltou do peito. Ela se ordenou a se recompor. Caso contrário, ela cairia completamente sob o feitiço de Inês. Os dois jovens se sentaram ao redor do fogo em total silêncio, esperando que o peixe ficasse pronto. Depois de retirar a captura dourada, Margaret entregou um peixe ao príncipe, convidando-o a pegar um pedaço maior. Mas ele não se estendeu para pegar o peixe oferecido e olhou para ele de forma estranha. De repente, ele pegou o peixe menor e disse que eles não estavam no Império Langrid. Ele acrescentou que não eram necessárias cortesia. Antes de tudo, ela deveria cuidar de si mesma. O príncipe disse que entendia a ansiedade da garota por estar em um lugar desconhecido, mas que com certeza a ajudaria. Margaret não respondeu, mas olhou pensativamente do príncipe para o fogo. Enoch perguntou se a garota realmente pensava que ele a deixaria ir tão facilmente, e olhando nos olhos surpresos de Margaret, ele repetiu que ela deveria ficar ao seu lado. Levantando-se, ele acrescentou que ela só poderia deixar sua companhia quando ele mesmo a deixasse ir. A garota disse que entendia tudo, mas para si mesma, pensou que isso era semelhante à fala do protagonista que estava apaixonado pela heroína, mas era apenas uma ameaça. Quando se afastou do fogo, a jaqueta do príncipe de repente caiu sobre seus ombros. Ao vê-lo se afastar, a garota perguntou surpresa por que ele fez aquilo. Ao entrar em seu abrigo, o rapaz respondeu que estava apenas quente e acrescentou que não havia necessidade de agradecê-lo. Margaret se sentiu um pouco chateada com essas palavras desprezíveis e pensou que já sabia disso, mas ainda sorriu, envolvendo-se em sua jaqueta porque hoje ela dormiria quentinha. No meio da noite, o príncipe foi acordado pelos gemidos de sua heroína e ele se sentou olhando para ela com descontentamento. Enquanto a observava, pensou que talvez ela estivesse com frio porque estava deitada sem se cobrir com a jaqueta. Ele decidiu cobrir a garota, murmurando entre dentes que não havia sentido em dar a ela a jaqueta. De repente congelou, ouvindo o murmúrio insatisfeito da garota. Criatura indesejável. Ela murmurejava no frio enquanto falava em seu sono. Você criatura imunda, seu bastardo sem coração. Margaret estendeu a mão para a jaqueta que a mantinha aquecida quando estava fria. Ela sussurrou que parecia que a jaqueta não a amava mais porque estava deitada sobre outro corpo inútil. Enoch ficou confuso ao ouvir a garota murmurar sobre como estava fria, e sem pensar muito, ele a cobriu com a jaqueta. Depois disso, a garota começou a roncar delicadamente. Logo, a manhã chegou. O mar brilhava e cintilava, refletindo os raios do sol. Margaret acordou e se espreguiçou, reclamando que todo o seu corpo estava dormente porque ela estava dormindo no meio do nada já há 2 noites. De repente, um príncipe apareceu nas proximidades e disse em voz alta no ouvido da garota que parecia que o amor havia sido salvo. Margaret virou-se abruptamente e perguntou assustada o que ele queria dizer. O príncipe perguntou se ela não se lembrava de murmurar algo sobre uma criatura imunda à noite, e também um bastardo sem coração. Como ela poderia se desencantar tão rapidamente? Por que ela estava deitada sobre aquele corpo inútil? E com um sorriso malicioso, ele disse que a garota estava abraçando a jaqueta, chorando e xingando. Margaret tentou manter a compostura e respondeu que, na verdade, ela era uma aristocrata e não xingava, sugerindo que talvez Sua Alteza tivesse sonhado tudo isso. O rapaz apenas sorriu e disse que, já que ela estava tão envergonhada, ele fingiria que não havia ouvido nada. Levantando-se, acrescentou que Lady Flown sempre tinha sido uma casca dura de quebrar. O príncipe estava claramente divertido com a situação, e assim, acrescentou que não ficou surpreso com tal comportamento. Margaret pensou consigo mesma que teria sido melhor se ele tivesse dito que
que ela era estranha. Mas, de repente, Enoch disse que apoiava o amor dela, o que confundiu a garota. Aqui, ela perdeu a compostura e gritou envergonhada que tudo estava errado com todos. O céu claro da manhã começou gradualmente a se cobrir de nuvens, pressagiando a chuva iminente para nossos heróis. Margaret entregou ao príncipe a jaqueta dobrada e o agradeceu. Por um momento, ele hesitou em pegar a jaqueta, olhando para ela como se decidisse algo. Mas ele ainda a pegou e disse que para um homem isso era evidente. Ele acrescentou que, se houvesse algo mais com que ele pudesse ajudar, ficaria feliz em ajudar. A garota disse pensativamente que estava considerando como poderiam sobreviver o máximo possível e que, para isso, precisavam ir o mais fundo possível na floresta e não ficar na costa. Enoch perguntou se ela não ia esperar ajuda, já que decidira ir para a floresta. Ele concordou que as chances de sobrevivência aumentariam mais para o interior, mas acrescentou que o resgate talvez não chegasse. Ela entendeu o que havia sentido nas palavras do príncipe, mas ao contrário de Enoch, sabia que a única forma de sair daquela ilha era pela porta. No entanto, se lhe contasse sobre isso, ele suspeitaria ainda mais da garota em relação ao crime. Depois de refletir, Margaret decidiu que não havia nada que pudesse fazer e precisava insistir em seu próprio caminho. O príncipe congelou em surpresa, observando a menina, e não conseguia entender o que ela estava pensando desta vez. Nossa heroína juntou suas coisas e começou a agradecer ao príncipe por tê-la salvo, acrescentando que realmente se sentia mais calma com ele. Depois de se curvar para o príncipe, a garota se preparou para adentrar nas profundezas da floresta, segurando o peixe pescado firmemente numa corda. Superando sua surpresa, o príncipe correu em direção a ela e, segurando-a pelo ombro, a virou para si. Ele se lembrou das palavras de ontem sobre ela sair apenas quando fosse libertada, mas a garota retrucou que suas opiniões não coincidiam. Ela concluiu seu discurso apaixonado dizendo que havia feito uma escolha racional. O príncipe claramente não esperava tal pressão da dama aristocrática e a escutou confuso. Ela pensava que os animais eram uma ameaça, mas era mais importante não perder o momento em que a porta se abrisse, o que significava que precisava encontrar uma cabana ou um bunker. No entanto, o mais importante era desvendar o mistério daquela ilha, porque só assim poderia entender por que havia entrado no corpo de Margaret. Mas o príncipe não concordou e disse que ela estava chamando uma espécie de loucura de ato racional. De repente, a garota olhou nos olhos do príncipe e perguntou se ele estava preocupado com ela. O príncipe ficou envergonhado e ela perguntou se ele tinha medo de que algo acontecesse com ela. Se não, então talvez ele quisesse apenas manter a suspeita de Margaret por perto. Ela disse com um sorriso que era mais resistente do que parecia, pois ele tinha visto quão bem ela havia se saído antes. Ela pediu ao príncipe para não se preocupar com ela, mas ele de repente a interrompeu e disse que iriam juntos. O príncipe afirmou que estaria com ela, mas ainda procuraria uma maneira de sinalizar por ajuda. Ele estava decidido e queria encontrar uma saída daquela ilha. A garota começou a pensar que talvez seu ódio por Margaret estivesse começando a diminuir devido ao tempo que passaram juntas. Ela concordou com um sorriso e pensou que se conseguisse ganhar a confiança de Enoch, e seu destino poderia mudar. A garota congelou, olhando para o chão, e uma ideia interessante lhe ocorreu. Ela chamou o príncipe em voz alta e, com o dedo indicador, ordenou que ele olhasse naquela direção, apontando para uma rocha próxima. Margaret sugeriu que geralmente havia cavernas embaixo dela. Andando orgulhosamente ao passar pelo príncipe, a duquesa anunciou que havia recebido uma educação bem desenvolvida. Enoch, olhando para ela, notou que o duque submetia sua filha a um treinamento muito severo. Tendo tomado conhecimento disso, o príncipe pensou sobre o assunto e percebeu que tinha subestimado sua companheira durante todo aquele tempo. Margaret não entendia muito bem o que deixava o príncipe tão irritado, mas ficou feliz por ele agora estar ajudando-a. Ela contou ao príncipe sobre a chuva que se aproximava e pediu que ele se apressasse até a rocha. Margaret se apressou para evitar ser pega pela chuva, mas seu vestido ficou preso em um galho. Este incidente assustou bastante a duquesa, e ela caiu em um ligeiro atordoamento. Ela se apressou para se abrigar da chuva e, infelizmente, tropeçou em seu próprio pé. Um momento depois, Margaret estava deitada de bruços no chão, xingando seu enorme vestido. Enoch estava muito preocupado com sua companheira e imediatamente correu para verificar se estava tudo bem com ela. Ele estendeu a mão para a duquesa e perguntou se ela conseguia ficar de pé. Margaret se levantou e enterrou a cabeça no peito do príncipe Enoch, tentando se recompor. Enoch se virou para não constranger sua companheira e encarou-o nada em silêncio. Ele sentou a duquesa em um galho e começou a examinar suas pernas em busca de contusões. Enoch segurou a perna dela em sua mão e começou a examiná-la cuidadosamente. Margaret observava o que estava acontecendo e se sentiu muito sensível com seu toque. O príncipe, vendo as contusões e arranhões,
entendeu por que sua companheira estava sempre atrás dele. Enoch se sentou, olhando para a duquesa, surpresa, e se desculpou antecipadamente pelo que estava acontecendo. Um momento depois, ele pegou sua companheira em seus braços e a abraçou forte para não deixá-la cair. Margaret ficou chocada com o que estava acontecendo e corou profundamente de vergonha. Ela tentou se livrar, mas o príncipe insistiu, assegurando-a de que assim chegariam à rocha mais rápido. O príncipe avisou que estavam partindo e pediu à duquesa para segurar-se o mais firme possível. Margaret ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas segurou-se firme para não cair. Ela continuou se sentindo envergonhada porque estava muito próxima do príncipe Enoch. Nuvens estavam se formando no céu acima da floresta, ficando mais escuras e densas a cada segundo. Um corvo sentado em uma árvore observava enquanto o príncipe e sua companheira em seus braços corriam pasto dele. Ele pulou para baixo do galho e gritou alto sobre a floresta, surpreendendo a duquesa Margaret. Ela se sentiu completamente segura ao lado do personagem principal do livro. Margaret sentiu que estava sendo tratada favoravelmente e esperava que isso não mudasse com a aparição da heroína. A garota sentiu que, ao longo do tempo, havia mudado e se tornado uma pessoa completamente diferente. Ela aceitou que havia renascido e decidiu que não se comportaria mais como antes. O príncipe parou abruptamente, e a duquesa ficou preocupada se havia dito algo errado. Margaret se deu conta de que havia apressado as coisas e se aberto demais para o príncipe. Enoch a puxou para perto, e olhando em seus olhos, disse que não sentia nenhuma simpatia por ela. Ele informou que estava sendo educado com ela, como convém a um verdadeiro cavalheiro. Enoch pediu à duquesa que voltasse à realidade e não alimentasse falsas esperanças. Ele supôs que tal relacionamento apenas complicaria a vida de ambos. Os pássaros faziam barulho na floresta, e havia algum tipo de som desagradável ao redor. Os heróis ouviram o som de passos vindo de todos os lados. Margaret agarrou firmemente a capa do príncipe e começou a gritar de medo. Os lobos vermelhos começaram a atacar, mostrando seus dentes e rosnavam ameaçadoramente para os personagens. A duquesa gritou para Sua Alteza sobre o perigo e o empurrou no ombro. Margaret, salvando o príncipe, começou a cair rapidamente ao chão cercada por lobos. O príncipe não teve tempo de agarrar a duquesa e, desesperado, chamou seu nome. Os animais, vendo sua presa, começaram a cercar lentamente a garota que havia caído ao chão. Margaret segurou seu vestido com firmeza e se preparou para o ataque dos predadores. Os lobos vermelhos, mostrando os dentes, se aproximaram cada vez mais da duquesa que tremia. Os monstros salivavam na expectativa do gosto de uma presa fácil na pessoa de nossa heroína. Margaret já se preparava para os lobos a atacarem. No último segundo antes do salto, um lobo recebeu um poderoso golpe na cabeça de um tronco. Enoch, segurando a besta pela cabeça, ordenou a seu companheiro que parasse de olhar e salvasse a si mesmo. A duquesa reuniu coragem e se propôs a sobreviver. Ela pulou longe dos animais e prometeu não ser mais um fardo para o príncipe. A primeira coisa que a duquesa fez foi subir em uma árvore para que não pudessem alcançá-la. O lobo vermelho conseguiu morder a garota no vestido, o que a impediu de subir na árvore. A duquesa, amaldiçoando seu longo vestido, começou a cair direto na boca da terrível besta. Enoch, vendo isso, correu para ajudar apesar dos ataques das criaturas malignas. Margaret, vendo isso, reclamou que situações semelhantes aconteciam com ela o tempo todo. A duquesa nunca entendeu por que Sua Alteza era sempre tão teimoso. Ele sempre declarava que não se casaria com ela, nem mesmo ficaria noivo, embora a duquesa tivesse algo que ele não tinha. Margaret era de pura nobreza, ao contrário do príncipe. A garota se lembrou das coisas desagradáveis que dissera e entendeu por que o príncipe era tão frio. Devido a tais ações, o príncipe provavelmente nunca conseguiria realmente amá-la. Fugir para o bunker sozinha parecia a decisão mais lógica para a duquesa. Ela estava prestes a tomar providências para partir, mas de repente, uma imagem veio à sua mente. A duquesa começou a se lembrar do tempo que passou com o príncipe nesta ilha. Ela pensou que tinham se aproximado um pouco mais de Sua Alteza, príncipe Enoch. Margaret abriu os olhos e começou a voltar lentamente à consciência. Sentada no chão, ela ficou perto da árvore quase inconsciente, tentando entender o que estava acontecendo. Ela se sentia mal, e a cena ao seu redor flutuava diante de seus olhos azuis. Segurando a cabeça, a duquesa pensou que os lobos vermelhos já a tinham comido. Olhando ao redor, ela se perguntou de onde vinha todo aquele sangue. Os corpos sangrentos dos lobos vermelhos estavam espalhados ao redor. A duquesa, ao ver isso, imediatamente se perguntou se tudo estava bem com o príncipe Enoch. Ela viu o príncipe de costas para ela e esperou que ele estivesse bem. Encontrando seu olhar, ela concluiu que apenas Enoch poderia salvá-la. A duquesa ficou um pouco confusa ao ver as mãos de Sua Alteza cobertas de sangue. Ela se lembrou das consequências
consequências das guerras para o príncipe Enoch. Ao ver sangue, Enoch caía em uma loucura que drenava lentamente seu corpo. O príncipe só podia ser parado quando se esgotava. O príncipe começou a girar a cabeça com olhos raivosos e intenções incertas. Margaret não esperou para ver como essa história terminava. Ela o atingiu na cabeça e o nocauteou. Enoch ficou inconsciente aos pés da duquesa Margaret, que o havia nocauteado. Se ela não tivesse nocauteado o príncipe, provavelmente estaria morta agora. Na floresta, as folhas começaram a crepitar e as primeiras gotas começaram a cair. Uma tempestade estava se formando. A duquesa teve que colocar o príncipe sobre os ombros e arrastá-lo até aquele mesmo precipício. Sua cabeça girava e ela não entendia como havia voltado. Sua majestade estava muito doente. Ele estava inconsciente, mas se contorcia e murmurava. A duquesa observou o príncipe sofrer e estava muito preocupada com seu estado. Havia feridas profundas em seu corpo, e Margaret temia que veneno tivesse entrado nelas. Ela arrancou um pedaço de tecido de seu vestido com os dentes para atar suas feridas. A situação era crítica, e era necessário fornecer pelo menos os primeiros socorros. Tudo o que restava era rezar para que a infecção não se instalasse e que as coisas não piorassem. Margaret observou o príncipe e, exalando, pensou que todo o horror estava atrás dela. A duquesa não teve escolha, a não ser esperar até que o príncipe voltasse à consciência. Ele ainda estava em um estado de insanidade. Se ele acordasse naquele momento, haveria problemas. Margaret viu a corda e decidiu agir com cautela, amarrando Sua Alteza. Eles estavam sob um penhasco onde a chuva não alcançava, e a duquesa estava amarrando o príncipe. A água da chuva era uma ótima maneira de coletar um pouco de água fresca para beber. A água da chuva caía sobre o príncipe, e ao voltar a si, ele abriu os olhos. Tentou se libertar, mas estava amarrado com corda nas mãos e pés. Começou a ficar nervoso e gritou, sem entender por que estava deitado amarrado no chão. A duquesa, vendo isso, ficou contente que o príncipe tivesse acordado e recuperado os sentidos. Ela estava segurando uma tigela de água e gravetos, e ao passar por ele, perguntou ao príncipe como ele estava se sentindo. O príncipe, de joelhos, perguntou à duquesa o que ela havia feito com ele. Olhou para ela com medo e exigiu que ela o libertasse imediatamente. Vendo seu desespero, ela decidiu que era cedo demais para desamarrá-lo. Informou ao príncipe que se ele se movesse agora, pioraria suas feridas. O príncipe não a ouviu e continuou se mexendo. Ela o ameaçou com o dedo e exigiu em um tom sério que ele parasse e a obedecesse. Sem retirar o dedo, forçou Sua Majestade a se acalmar e ficar imóvel. O príncipe ficou assustado, sentou-se e começou a esperar por mais instruções. Os dois não esperavam tais ações um do outro e simplesmente se olharam. A duquesa não conseguia acreditar que essas ações realmente funcionaram. Lembrou-se de que tal reação não estava nem presente no livro original. O príncipe estava em choque e não entendia por que seu corpo de repente parou de se mover. Margaret tentou acalmá-lo e disse que estava tudo bem. Colocou a mão em sua bochecha e continuou a tranquilizar Sua Alteza. A duquesa gostou do que estava acontecendo e olhou carinhosamente nos olhos do príncipe. Ele não suportou tudo isso e lentamente começou a cair de lado. Sem forças, colapsou no chão e começou a adormecer para recuperar sua energia. A duquesa ficou contente que tudo tivesse terminado. Assim, e que ela não tivesse sido dilacerada como aqueles animais. Lembrou-se de que, na realidade, ao ler o livro, havia uma trama sobre sangue e fúria. Ela gostaria de continuar, mas lembrou de um momento vulgar e ficou envergonhada. Pegando seu cabelo, tentou esquecer o que acabara de recordar. De qualquer forma, o relacionamento deles se aproximou depois disso, e para ela, era um jogo de sobrevivência. Olhou para o príncipe adormecido e lamentou como era difícil para ela. A água da chuva continuava a pingar no recipiente de coco para beber. Margaret olhou para o sol, que estava ofuscando seus olhos, e tentou se cobrir com a mão. Observando a floresta, concluiu que a chuva finalmente havia parado. A condição do príncipe melhorou, apesar da febre e de uma noite difícil. A duquesa chegou ao acampamento e ficou muito surpresa com o que viu. Sua Alteza estava deitado no chão, se contorcendo violentamente. Ele estava se sentindo mal. Margaret tirou uma caneca de coco e ofereceu um pouco de água ao príncipe para beber. Desamarrou seus pés amarrados e deu-lhe água na esperança de que ele se sentisse melhor. Margaret ficou contente que ele havia recuperado os sentidos, mas ainda precisava de atendimento médico. Decidiu que seria necessário procurar na área por ervas medicinais. A duquesa informou ao príncipe que estava indo em busca de ervas e comida. Enoch observava sua companheira se afastar, sem entender completamente o que ela havia dito. Segurando a tigela em suas mãos, percebeu que a duquesa não havia desamarrado suas mãos. Ficou irritado e começou a gritar para ser desamarrado, mas era tarde demais.
Margaret já havia ido fundo na floresta em busca do que precisava. Ela pegou algumas ervas e concluiu que seriam boas para estancar o sangramento. Continuando a coletar ervas, percebeu que precisava voltar antes que escurecesse. De repente, algo a assustou, e ela ouviu um som estranho. Olhou mais fundo na floresta, tentando descobrir o que era o som e se estava imaginando aquilo. Margaret pensou que poderia ser um monstro, mas estava claro demais. Então percebeu que havia uma alta probabilidade de que fosse uma pessoa. Ela se levantou, percebendo que mesmo se fosse uma pessoa, poderia ser um problema. Lembrou-se de que havia 5 pessoas na ilha e que seria difícil para ela vigiar todas elas. Vendo algo incomum, Margaret não podia acreditar em seus olhos. À sua frente estava um homem com um brinco de prata muito interessante com uma pedra em sua orelha. O homem, ao vê-la, ficou agradavelmente surpreendido em encontrar outra pessoa ali. Margaret esperava que estivesse imaginando coisas, mas quando ouviu a voz do garoto, seus olhos se arregalaram de surpresa. Olhou para ele. Cabelo prateado, olhos vermelhos, um brinco na orelha e um sorriso predatório. O menino ficou feliz por haver outra pessoa na ilha, mas Margaret estava em choque e não conseguia entender como Kayden Blake estava diante dela. Percebendo que estava em grandes apuros, ela pulou e correu, com o garoto a seguindo em confusão. Enquanto Margaret fugia, refletia que havia encontrado um personagem masculino que deveria ser evitado a todo custo. Sabia que no romance original, Enoch era quem mais a odiava, mas a pessoa mais perigosa para ela era este homem loiro sorridente, Kayden. Ela se lembrava bem do momento decisivo de sua heroína no romance. Afinal, no meio do livro, Margaret morreu pelas mãos de Kayden Blake. Era uma vez, segundo a história do romance, ele era um menino comum de uma família aristocrática. Kayden Blake Rohad, o segundo filho da família Rohad. Um menino comum com um olhar um pouco sombrio, no entanto, quando criança, ele foi sequestrado pelo templo e alguns experimentos terríveis foram realizados com ele. Os pais conseguiram encontrar seu filho e o Marquês Rohad conseguiu fazer um acordo com o templo, após o qual o assunto foi absurdamente abafado. No entanto, esse passado se tornou um pavio, e Kayden odiava tanto sua família quanto o templo, passando toda a sua vida tentando frustrar qualquer plano do templo e de sua família. Se você olhar apenas por esse ângulo, Kayden não tinha razão para odiar Margaret na versão original, mas ainda havia uma situação. Afinal, Margaret estava promovendo um experimento naquele exato momento. Ela estava promovendo e patrocinando um experimento com uma poção do amor no próprio templo que o garoto tanto odiava. Infelizmente, a garota não conseguiu correr muito longe, e Kayden, alcançando Margaret, a agarrou pela mão, tentando detê-la. Ele puxou a garota levemente para si e pediu que esperasse, mas ela não queria parar de jeito nenhum. Ela também se lembrou que Kayden uma vez havia ido à casa do Duque de Flonnes e causado uma perturbação. As pernas da garota ficaram emaranhadas com esses pensamentos, e com um grito, ela caiu ao chão, puxando Kayden com ela, que segurava sua mão com força. Ao cair no chão, a garota recordou que, apesar disso, Margaret não desistiu e continuou o experimento. Os dois jovens caíram ao chão, mas Kayden conseguiu proteger a garota, cobrindo gentilmente sua cabeça do impacto com o chão. Olhando para o rosto confuso do garoto, a garota pensou que foi após esse incidente que Kayden começou a odiar Margaret. Nossa heroína olhou para o garoto com medo, tentando descobrir o que fazer nessa situação difícil. De repente, Kayden estendeu a mão e tocou seu rosto, colocando a outra mão em seu ombro nu. Aproximando-se dela, ele disse de repente que tinha visto seu rosto em algum lugar antes. Seus olhares se cruzaram e Kayden, estudando cuidadosamente o rosto da garota, confirmou que definitivamente a tinha visto antes. De repente, percebendo que estava se apoiando nela com todo o corpo, ele se levantou abruptamente e a puxou junto com ele. O garoto começou a sorrir e pediu para que a garota o entendesse corretamente, mas ela rapidamente cobriu o rosto com as mãos. Ele disse que qualquer um acharia suspeito encontrar um aristocrata em um lugar tão remoto, e a garota se lembrou que após os experimentos no templo, o garoto, sem seu brinco, não conseguia controlar a mana. No entanto, na versão original, esse brinco que segurava a mana quebrou assim que eles chegaram à ilha. Por causa disso, a mana de Kayden não consegue circular normalmente. Às vezes ele de repente tem febre, e outras vezes acontece algo mais. Ele perde completamente o controle sobre suas emoções e se torna uma pessoa diferente. E claro, a única pessoa que pode acalmá-lo é a personagem principal, Ioana. A garota só precisa abraçar o garoto com força, e ele imediatamente se acalma, e sua consciência retorna. Kayden perguntou por que Margaret estava fugindo dele, e essa pergunta trouxe a garota de volta de suas memórias. O garoto perguntou se ela poderia falar, mas
Logo acrescentou que ela acabara de gritar. Margaret permaneceu em silêncio, se perguntando se ele ficaria louco, como Enoch havia feito recentemente. Mas Kaiden não perdeu a esperança de fazer a garota falar, fingindo brincadeiras que não tinha ouvido o que ela dissera. Reunindo coragem, a garota perguntou o que ele queria, encolhendo-se de medo. De repente, ele agarrou a garota pela mão e disse que ela era bonita, assustando-a ainda mais. Margaret pediu para que ele a soltasse, mas o garoto respondeu que não queria, porque desde que se conheceram, seria bom se tornarem amigos. De repente, ele disse que quanto mais olhava para ela, mais parecia que ela se parecia com alguém. Ele imediatamente gritou que se lembrou, mas a garota se sobressaltou, incapaz de escapar do aperto do garoto. Apontando o dedo para a garota, ele perguntou se ela era aquela louca que voou do Império Langrid. As palavras que ela era louca tocaram a garota, e ela olhou para o garoto com raiva. Margaret estava irritada, mas Kaiden parecia não perceber, e pegando uma mecha do cabelo da garota, disse que ela parecia ter a mesma cor de cabelo. Nesse momento, seus nervos cederam, e a garota gritou que ele não sabia que ser rude com uma dama frágil era indelicado. Kaiden congelou, olhando para Margaret, que, por sua vez, observava o garoto cuidadosamente e tentava se acalmar. Ela especulou que ele havia vindo à propriedade Flonis para exigir que o financiamento do experimento fosse interrompido. Mas isso foi há bastante tempo, e além disso, eles só se viram por um breve momento. Portanto, a garota realmente esperava que agora Kaiden provavelmente não se lembrasse muito bem do rosto de Margaret. Ela decidiu mudar de assunto e perguntou quem ele era, e o garoto se apresentou como Kaiden Blake Hodjadj. Ele se inclinou em direção à garota e pediu de maneira lisonjeira se agora ela entendia quem ele era, mas Margaret decidiu fingir que não sabia quem ele era, e balançou a cabeça, ainda sem acreditar. Aiden perguntou novamente se ela realmente não era Lady Flown, e a garota respondeu que não era ela. O rapaz sorriu e disse que isso era bom porque não aguentava aquela mulher, e havia uma aura de morte ao seu redor. Margaret se tenseu com essas palavras. Ela achou que o cara estava fazendo seu sangue gelar. Sabendo muito sobre ameaças, a garota pensou que isso não era de forma alguma como Enoch a havia ameaçado. Afinal, Kaiden realmente é a própria pessoa que deve matá-la, e isso já não era mais apenas uma ameaça. De repente, o rapaz começou a olhar ao redor e a cheirar, como se estivesse procurando algo. Então ele se virou para Margaret e pareceu cheirar novamente, como se tivesse encontrado algo. Kaiden de repente agarrou a garota pelos ombros e a puxou com força, fazendo com que ela congelasse de medo. O rapaz inclinou-se em direção ao pescoço da garota, e ela, reunindo coragem, gritou com ele sobre o que estava acontecendo e o que ele estava se permitindo fazer. Kaiden quase tocou seu pescoço com os lábios e sussurrou suavemente que um doce perfume emanava de seu corpo. Margaret já estava começando a entrar em pânico, e um grito estava quase em seus lábios quando, de repente, ela se acalmou e mentalmente se proibiu de gritar. Ela percebeu que agora era o momento perfeito para escapar enquanto Kaiden estava distraído, e deu um chute em sua perna com todas as suas forças. Os olhos do rapaz se arregalaram de surpresa porque ele certamente não esperava uma ação tão decisiva da dama. Um grito de dor ecoou pela floresta e parecia subir ao céu, mas apenas nossos heróis o ouviram. O rapaz caiu de joelhos e agarrou a perna machucada, e a garota imediatamente correu para longe. Olhando para Margaret enquanto ela corria, o rapaz gritou para que ela parasse, mas ela parecia não ouvi-lo, e continuou a correr. Enquanto fugia, a garota pensou que mesmo que Kaiden não estivesse prestes a matá-la naquele momento, isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. De repente, Margaret avistou um precipício à frente, mas não havia como voltar, então continuou correndo adiante. Margaret agarrou a vinha com força e voou para o outro lado do precipício, com Kaiden estendendo a mão em sua direção. Enquanto atravessava o precipício, ela pensou que não queria tremer de medo ao considerar a possibilidade de morrer em suas mãos. A garota aterrissou facilmente do outro lado do precipício e soltou a vinha para correr mais longe. Kaiden a observava do outro lado com surpresa, e ela pensou que não poderia ficar perto de uma pessoa assim. O príncipe era o suficiente para ela. Margaret correu em frente sob o olhar admirado do rapaz, que certamente não esperava tal agilidade da dama. Atrás dela, ele gritou uma pergunta que ficaria sem resposta. Ela realmente era uma aristocrata frágil. A garota correu em frente até ficar completamente exausta e se encostou em uma árvore tentando recuperar o fôlego. Ela ainda estava assustada e realmente esperava que ele definitivamente não conseguisse correr até ali. De repente, ela notou algo em suas mãos e começou a olhar com surpresa para o belo broche. Ela estava tão assustada que simplesmente o levou com ela, e pensou que talvez ele a estivesse perseguindo por causa daquele broche. Olhando ao redor, Margaret notou que o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons vermelhos.
e ficou surpresa por já estar tão tarde. Isso significava que o tempo de atividade dos monstros estava chegando em breve, e mover-se agora seria não apenas imprudente, mas perigoso. Além disso, ela havia corrido em uma direção completamente diferente de seu abrigo, para que Kaiden não a encontrasse. Margaret lembrou-se do príncipe, que ficou sozinho em seu abrigo e até ferido, mas imediatamente afastou esses pensamentos e decidiu que agora era mais importante se preocupar consigo mesma, e não com Enoch. Olhando ao redor, ela notou uma pequena fenda e decidiu que aquele era o lugar certo. Ela decidiu se esconder ali embaixo e esperar a noite passar, e quando se acalmasse, voltaria para o príncipe. De repente, ela esbarrou em algo com o pé e, olhando para dentro, pensou surpresa que isso não poderia ser. Margaret estava segurando o mesmo kit de primeiros socorros que Anna teve no romance original. A garota abraçou-o com força e ficou feliz, dizendo que agora estava salva. Ela decidiu abrir o armário de remédios e verificar quais medicamentos continha e em quais quantidades. Iodo, além de Tylenol, e remédios para resfriados, febre e dores de cabeça. Margaret sugeriu que a fusão com ela a havia feito ler o texto mais lentamente. Felizmente, esse conhecimento era suficiente para salvar Sua Alteza. A duquesa ouviu um barulho alto nas proximidades e pensou que poderia ser alguns monstros. Ela se arrastou mais fundo na caverna e se escondeu, deitada no chão, esperando confrontar o inimigo. Olhando de fora e ouvindo os sons ficarem mais altos, decidiu que o monstro já estava nas proximidades. Ela implorou aos deuses que ele não a notasse, mas simplesmente passasse. Margaret ouviu e percebeu claramente que não eram animais, mas passos semelhantes aos humanos. Esse monstro era maior e caminhava sobre duas pernas como um humanoide. Pelo seu andar, era evidente que estava procurando algum objeto. Margaret se levantou ligeiramente para ter uma visão melhor do monstro. Ela ficou chocada e cobriu a boca com a mão, olhando para as enormes pernas cobertas de pelos. Era um enorme monstro, semelhante a um homem, mas coberto de pelos e de grande tamanho. A garota ouviu seus passos e começou a pensar que estava procurando algo e caminhando em círculos. De repente, o monstro se ajoelhou em frente à fenda nas rochas onde Margaret estava escondida e estava prestes a levantar a pedra. A garota entendeu que, se ele continuasse, certamente notaria sua presença, e isso significava apenas uma coisa: morte. Ela imediatamente se lembrou de Enoch e pensou que isso não teria acontecido se ele estivesse por perto. De repente, em algum lugar nas profundezas da floresta, um grito ou um uivo foi ouvido e o monstro congelou, ouvindo. Ouvindo o som novamente, ele se levantou e se aventurou nas profundezas da floresta de onde vinha o grito, esquecendo-se de tentar levantar a pedra. Margaret ficou deitada por um tempo, cobrindo a boca com a mão e ouvindo, com medo de que o monstro estivesse realmente à espreita e esperando por ela. Naquela noite, ela mal conseguiu conter os soluços, temendo que os monstros pudessem aparecer novamente. Em algum momento, pegou-se pensando que pela primeira vez ela desejava desesperadamente ver Enoch. Logo, a noite deu lugar a um dia ensolarado, e todos os medos sobre monstros puderam ser deixados de lado. Emergi de seu esconderijo. A garota se dirigiu para a caverna. Ela parecia cansada porque mal havia dormido. Perguntava-se quem era aquele, pois ele não se parecia com o monstro habitual que vivia ali. O livro mencionava que os monstros podiam mudar e evoluir, mas não havia criaturas tão estranhas. A garota continuou a caminhar, pensando sobre o que estava acontecendo na realidade e tentando comparar com a trama do livro. Ela se lembrou do monstro lobo e pensou que seu corpo claramente também estava começando a mudar. De repente, Margaret percebeu que o nível de dificuldade de sobrevivência ali estava se tornando cada vez mais intenso. Finalmente chegando à caverna, ela se perguntava se conseguiria até mesmo sobreviver ali, mas a garota colocou todos esses pensamentos de lado, decidindo primeiro cuidar do tratamento do príncipe. Ao entrar na caverna, chamou por Sua Majestade e perguntou quanto tempo ele havia estado esperando por ela. No entanto, ao olhar ao redor, Margaret não encontrou o príncipe. Diante dela havia uma caverna vazia com uma cama e folhas no meio. Depois de ter certeza de que o garoto não estava ali, a caixa de primeiros socorros caiu de suas mãos e todos os remédios se espalharam pelo chão. Ela não conseguia sequer imaginar que Enoch pudesse ter saído, e seu coração de repente sentiu uma dor intensa. A garota pensou que ele poderia ter encontrado o personagem principal enquanto ela estava fora, e se esse fosse o caso, ele deixaria nossa Margaret sem arrependimentos. Como o príncipe não estava ali, não havia necessidade de ela estar ali também, e ela decidiu procurar um bunker subterrâneo conforme planejado. De repente, Margaret ouviu um barulho atrás dela e se virou bruscamente. Um príncipe
príncipe sem fôlego estava na entrada. Ele a chamou como se não acreditasse que era realmente ela e estendeu a mão para a garota. A menina se virou, olhando para o príncipe, mas ele permaneceu imóvel, como se temesse que ela pudesse se dissipar. O silêncio se tornou constrangedor e a garota quebrou-o ao dizer que pensava que ele havia partido. Enoch não parecia bem, mas a garota ainda disse que ele parecia ótimo, o que significava que estava tudo bem. De repente, o olhar do príncipe mudou, e Margaret tentou entender por que ele estava olhando tão irritado. Ao olhar novamente para o príncipe ardendo de raiva, a garota se perguntou se algo havia acontecido enquanto ela estava fora. De repente, lhe ocorreu que talvez ele pensasse que Margaret havia fugido. Antes que o príncipe pudesse começar sua tirada de raiva, ela o interrompeu e pediu que ele aguardasse com suas perguntas. Margaret lembrou Enoch de que ela havia dito que iria buscar ervas medicinais. Apontando para o armário de medicamentos, disse que havia encontrado algo ainda melhor do que apenas ervas. Ela esclareceu que se tratava de uma caixa de primeiros socorros e que encontrá-la foi um golpe de sorte. Usando gíria de seu mundo natal, de repente percebeu que usara uma palavra cujo significado Enoch não conhecia exatamente, e olhou para ele com medo. O príncipe começou a se aproximar lentamente dela, e a garota disse que a ferida precisava ser tratada primeiro para evitar infecções. Mas sua história apressada foi interrompida no meio da frase quando Enoch segurou sua mão. Mas não era que ele estivesse bravo, era que ele notou um hematoma no rosto da garota. Ele se inclinou e pressionou a testa contra a de Margaret, pedindo baixinho que ela nunca fizesse isso novamente. Enoch prometeu tentar não se machucar novamente, e pediu que ela não fizesse coisas tão perigosas como buscar ervas novamente. A garota sentou-se em choque, não entendendo por que ele havia mudado tão drasticamente de atitude. Afinal, eram essas ações repentinas do herói masculino que causavam pânico em todos. Através dos olhos do príncipe, tudo parecia assim. Ele acordou ao entardecer em uma caverna vazia. Levantando-se, começou a olhar ao redor, tentando lembrar o que estava fazendo ali. De repente, sentiu dor em seu braço e, olhando para ele, viu um pedaço de vestido que estava enrolado ao redor da ferida. Após pensar por um momento, o príncipe percebeu que era um pedaço do vestido de Margaret. Ele ficou surpreso que a nobre aristocrata soubesse até mesmo como tratar feridas e fazer bandagens. De repente pensou que estava de alguma forma silencioso na caverna e começou a olhar ao redor em busca da garota. Enoch se lembrou das palavras da menina sobre ervas medicinais e percebeu que ela provavelmente tinha ido procurá-las. Olhando para o sol poente, o príncipe pensou que, embora estivessem na ilha há pouco tempo, já conseguira entender algo. Percebeu que vários padrões estavam ocorrendo naquela ilha. Os monstros não se mostravam durante o dia, mas assim que escurecia, atacavam ele e Margaret. O príncipe se deu conta de que era mortalmente perigoso estar do lado de fora à noite e saiu correndo para procurar a garota. Sentiu o olhar ardente dos monstros escondidos nos arbustos, mas continuou a correr. No caminho, refletiu que se estivesse em uma situação normal, nunca arriscaria a vida por Lady Flown. As feridas que havia recebido anteriormente o enfraqueceram, e ele parou para recuperar o fôlego. Margaret o ajudou sem hesitar em tudo, e o príncipe se perguntou se conseguiria sobreviver sem ela. De repente, lembrou-se das palavras que lhe dissera quase antes de partir sobre não criar esperanças. Também se recordou da dor em seus olhos, ao acrescentar que seria um fardo para todos. Ele de repente segurou a cabeça, perguntando-se por quê tinha se comportado de forma tão indigna. O príncipe bateu na árvore, pensando que havia apenas a afastado com palavras espinhosas quando a garota não tinha ninguém para se apoiar. Pensou que Margaret também deve ter ficado assustada, acordando em um lugar desconhecido sem apoio. Aquela noite, Enoch orou desesperadamente, esperando que a garota sobrevivesse e que agora estivesse segura. Após a noite inteira com o medo de que nunca mais encontraria a dama, ele sentou-se ao lado dela e a abraçou. Ele se aproximou e, por vergonha, ela perguntou o que Sua Alteza estava fazendo. De repente, ele disse seu nome e pediu que a chamasse de Enoch a partir de agora. Margaret olhou para ele e não entendeu por que estava pedindo a ela em particular. Toda a situação deixou a duquesa constrangida, e ela achou o príncipe bastante estranho. Margaret refletiu sobre como as pessoas podem mudar sob condições extremas. Enoch olhou de perto para sua companheira e notou algo incomum. Viu que a duquesa estava ferida e perguntou educadamente quem havia feito isso com ela. Retirando a mão, Margaret disse que estava bem e que não valia a pena prestar atenção nisso. Toda essa situação intrigava a garota, e era muito inesperada para ela. Pensou que o príncipe estava com
febre, e por isso poderia estar agindo de forma estranha. A duquesa baixou a cabeça em pânico e respirou fundo para se acalmar. Sentou-se e apoiou a cabeça na mão, exalando e relatando que era bastante burdenoso. Então sorriu doce e pediu ao príncipe para não prestar atenção nela. Ao ouvir isso, o príncipe começou a olhar para o chão, relembrando que essas eram suas palavras. Margaret decidiu ignorar esse fato e não fechar os olhos por compaixão. Decidiu mudar de assunto e informou a Sua Alteza que estava morrendo de fome. O príncipe convidou a duquesa para se preparar e ir à caça com ele. Ela concordou com prazer, mas pediu que suas feridas fossem tratadas primeiro. O príncipe ficou surpreso, olhando para sua companheira, e agradeceu a ela de coração. Depois de abrir um frasco de iodo, a duquesa decidiu desinfetar a ferida. Ela começou a aplicar o remédio na ferida e avisou que iria arder. Margaret terminou seu trabalho, suspirou e começou a secar o suor da testa. Sua Alteza olhou para a mão tratada e elogiou muito o trabalho de sua companheira. A duquesa guardou tudo com cuidado no armário de remédios e permitiu que eles fossem caçar. O príncipe olhou dentro do armário de remédios e perguntou à duquesa como ela sabia que era desinfetante. Ela olhou para o frasco e não conseguiu ler o que estava escrito nele. Olhando para o príncipe, não conseguiu pensar em nenhuma maneira de explicar isso a ele. Ela perguntou se o príncipe conhecia o continente além do mar e disse que a língua era dali. Margaret disse que havia estudado um pouco da língua, e o príncipe acreditou em suas palavras. Felizmente para Margaret, o príncipe aceitou esse fato com bastante facilidade e se acalmou. Margaret olhou para o armário de remédios e pensou por um momento sobre um fato. Tentou entender por que o autor criou um kit de sobrevivência coreano. O príncipe mais uma vez lembrou a duquesa das feridas em seu rosto e perguntou se ela gostaria de compartilhar. Ele olhou para a duquesa e esperou que ela lhe desse uma resposta detalhada à sua pergunta. Margaret supôs que ele estava perguntando por que sabia a resposta para a questão. Pensou que talvez não devesse esconder seu encontro com Kaiden do príncipe. Enoch teria que se deparar com esse personagem mais cedo ou mais tarde. Enquanto bandava sua perna machucada, ela disse que havia encontrado um homem estranho. A duquesa disse que um medalhão caiu dele e arranhou sua bochecha. O príncipe, ouvindo essa história, não entendeu imediatamente como isso poderia ter acontecido. A duquesa, apesar do príncipe, terminou de fazer o curativo e já estava apertando o nó. O príncipe, quebrando a pedra com as mãos nuas, perguntou se ela realmente não conhecia o nome desse homem. Margaret ignorou a pergunta e disse ao príncipe que tinha algo para ele. Ela disse que caiu, bateu em sua bochecha e pegou o artefato. Como esperado, o príncipe imediatamente reconheceu qual artefato a duquesa lhe mostrara. Margaret perguntou se o príncipe tinha convulsões ao ver sangue humano. Ela percebeu que a pergunta era indelicada, mas era necessária para sua contínua sobrevivência. O príncipe segurou a cabeça e começou a explicar que era possível controlar as convulsões. Os sintomas retornaram após voltar do campo de batalha. Mas agora que estou na ilha, é difícil controlar. Ele desviou o olhar, perdido em pensamentos, e a duquesa notou algo. Ela se lembrou de vários detalhes quando tratou o príncipe por suas feridas no braço. A duquesa relembrou esse período em sua cabeça, tentando recordar todos os detalhes. Uma das memórias chocou Margaret por um momento, e seus olhos se arregalaram. O príncipe também lembrou-se de algo, e eles começaram a trocar olhares. Ele ficou envergonhado, e disse que suas crises acabavam. Quando Margaret pedia, a garota congelou ao ouvir essas palavras, e cobriu a boca com a mão, esperando que o príncipe risse e dissesse que era uma piada, mas estava claro em seu rosto que não era uma piada. Margaret se perguntou se ele estava falando sério. O príncipe começou a falar sobre sua infância, quando competia ferozmente com seus irmãos, e ela também recordou sua juventude quando, no calor de uma batalha feroz, perdeu camaradas no campo de batalha. Em toda a sua vida, não houve ninguém que lhe dissesse essa palavra simples, mas importante. Pare. O príncipe silenciou e olhou diretamente nos olhos de Margaret, dizendo que talvez essas fossem exatamente as palavras de que ele precisava. A garota ouviu atentamente ao príncipe, tentando entender para onde ele estava levando a história. Enoch disse que isso era o resultado da guerra. As memórias da batalha eram tão fortes que a visão de sangue o fazia perder o controle. De repente, o garoto pegou um galho e cortou a palma da mão, fazendo várias gotas de sangue escorrerem da ferida. A garota se apressou da posição, gritando para ele parar, temendo as consequências. Mas Enoch a deteve, dizendo que feridas pequenas não eram nada, e que ele parecia calmo. Margaret suspirou, vendo que ele não tinha mudado e mantinha sua sanidade. Olhando para ele, a garota pensou que ninguém havia tratado as consequências da ferida, e que não havia ninguém para ajudar ou consolar.
Enoch disse que se houvesse uma palavra de controle que pudesse parar um ataque, provavelmente seria a palavra que ela dissera. A garota ficou chocada, percebendo que havia trazido à tona algo que não deveria saber. No original, Yuana resolveu esse problema através da intimidade física, mas essa não era uma solução real. Claro, para nossa heroína, tal solução não era de modo algum uma opção, e de qualquer forma, quem teria pensado que um homem tão ideal desejaria que alguém o controlasse? Margaret suspirou e disse ao príncipe que era muito bom que houvesse uma palavra de controle. Ela acrescentou que se surgisse uma situação onde pudesse haver sangue, o príncipe definitivamente deveria evitá-la. De repente, ele perguntou que remédio era aplicado nas feridas, e a garota mostrou-lhe o frasco, dizendo que era uma pomada para feridas. O príncipe apertou um pouco de pomada em seu dedo, e a garota o observou com surpresa. Enoch sentou-se hesitante ao lado de Margaret, segurando o dedo com a pomada para cima. A garota o observou em silêncio, mas quando ele se aproximou, não pôde resistir e perguntou o que ele queria fazer. Ele tocou gentilmente seu rosto, espalhando a pomada, e disse que essa ferida também precisava ser tratada. Observando a expressão concentrada do príncipe, Margaret se perguntou o que mais aquele homem perfeito faria. Enoch perguntou o que mais o homem havia feito, e a garota respondeu que já lhe havia contado tudo. Ela mencionou brevemente que o chutou e fugiu, depois se perdeu e se escondeu até amanhã. O príncipe disse, seriamente, que até saírem dessa ilha, ela não deveria se mover sozinha. Margaret respondeu que não tinha planejado fazê-lo, mas pensou consigo mesma que, é claro, isso era uma mentira, já que ela tinha encontrado Kaiden. Estar perto do príncipe não era opção alguma. Ela estava considerando seriamente a necessidade de encontrar rapidamente pelo menos alguma pista sobre a localização do bunker, mas aparentemente, a difícil jornada cobrou seu preço, e a garota adoeceu por vários dias. Quando Margaret se sentiu um pouco melhor, foi até a beira-mar. Ela não conseguia imaginar que poderia ter um estômago irritado, e decidiu a sério que precisaria beber apenas água purificada, mesmo que isso levasse tempo. Primeiro, ela colocou o recipiente com água do riacho mais alto e o vazio mais baixo, fixando-os ao chão. Depois, uma longa peça de tecido foi jogada entre duas tigelas de coco de alturas diferentes. Com o tempo, as impurezas da água assentariam no fundo do recipiente superior, e a umidade fluiria pelo tecido em direção à tigela inferior sob a influência da gravidade. Se ela fervesse essa água coletada sobre o fogo, teria água potável limpa. A garota ficou feliz que o vestido fosse feito de algodão, mas sentiu um pouco de pena daquele lindo vestido enquanto a água escorria. Margaret refletiu que não esperava que Enoch cuidasse tão bem dela enquanto ela estava doente. Ela alimentou a ideia de que ele havia começado a confiar nela, mas se houvesse uma regra imutável no livro, ela tentaria ficar com ele. De repente, um pensamento interrompeu todos os outros pensamentos e sonhos sobre o que poderia ter sido. Ela se perguntou se Enoch mudaria quando encontrasse o protagonista. Apesar de todo o seu tormento, esse desenvolvimento de eventos chateou Margaret, mas ela decidiu que precisava levar essa ideia em consideração. No final, decidiu firmemente encontrar a localização do bunker antes desse momento. De repente, Enoch apareceu atrás dela com o peixe pescado e perguntou por que ela não estava descansando. Margaret sorriu timidamente e disse que eles precisavam de algo para comer e beber, mas o príncipe não ficou satisfeito com a resposta. Ele sugeriu voltar ao abrigo porque, como a garota havia dito, era necessário comer uma refeição adequada primeiro. Nossos heróis foram para a caverna, mas de repente algo chamou a atenção de Enoch. O rapaz parou abruptamente ao ver algo à frente, e a garota que caminhava atrás dele colidiu com ele, esfregando a cabeça machucada. Ela perguntou o que havia acontecido, mas o rapaz não respondeu e apenas bloqueou o caminho da menina. A atenção do príncipe foi atraída para Kaiden, que estava deitado inconsciente no chão. Ao ver o motivo pelo qual Enoch a tinha parado, a garota ficou pálida de horror, e isso não passou despercebido pelo príncipe. Ele percebeu imediatamente que era o mesmo homem que atacara Margaret, e fechou os punhos com raiva, chamando-o de bastardo. A duquesa, ao perceber a situação de impasse, bloqueou decisivamente a passagem do Peonzindiai príncipe e pediu gentilmente que ele esperasse um pouco. O príncipe ficou genuinamente surpreso com o comportamento inesperado de Margaret e a chamou pelo nome em voz baixa. Ela lentamente se ajoelhou para examinar com cuidado e cautela o que estava deitado imóvel no chão. Virando o rapaz inconsciente de costas, ela finalmente, e horrorizada, se convenceu de que era realmente Kaiden que estava à sua frente. O príncipe perguntou severamente se esse era o mesmo homem que um dia a feriu, e a duquesa confirmou em silêncio. Ela estava certa de
de que havia se afastado dele para sempre, mas aparentemente ele havia vagado por aí e acidentalmente encontrado o acampamento secreto deles. O príncipe olhou de forma ameaçadora e fria para aquela visão desagradável, e imediatamente sugeriu amarrar o estranho para a segurança de todos. Ele disse calmamente que uma cautela razoável nunca faria mal, e que esse cara poderia ser extremamente perigoso. A duquesa olhou ao redor ansiosamente e disse, apressadamente, que isso precisava ser feito com urgência antes do pôr do sol. Margaret de repente começou a desmaiar. O príncipe a pegou habilidosamente e perguntou com preocupação como ela estava se sentindo. Ela exalou e disse que parecia estar tudo bem com ela e compartilhou honestamente que ele realmente a assustou bastante naquela época. Ela olhou novamente para os arredores que estavam rapidamente escurecendo e insistiu para que o transferissem rapidamente para o acampamento deles. De repente, a duquesa foi agarrada firmemente e de forma brusca pelo braço e ficou novamente assustada com essa ação inesperada. O príncipe, colocando sua mão firme nas costas da duquesa, pediu gentilmente que ela apenas esperasse ali um pouco. Ele tomou cuidado para segurar suas mãos finas e começou a examiná-las de perto, tentando descobrir se tudo estava em ordem agora. A duquesa agradeceu timidamente ao príncipe por sua preocupação tocante, mas observou tristemente que ainda havia marcas visíveis. Ela se sentiu profundamente envergonhada depois que o príncipe tomou suas mãos e começou a demonstrar preocupação genuína por ela de maneira tão óbvia. Ele pegou sua outra mão e lentamente, quase timidamente, virou sua companheira para que ficasse de frente para ele. Olhando diretamente em seus olhos, ele perguntou baixinho e seriamente se ele deveria agora matar aquele que causou a ela essa dor antiga. A duquesa de repente se afastou do príncipe, juntou as mãos em frente ao corpo e ordenou que ele parasse imediatamente. Ela sinceramente não entendia como alguém poderia simplesmente matar uma pessoa apenas por uma marca antiga em seu delicado pulso. Margaret ordenou estritamente que ele deixasse de lado esses pensamentos sombrios e aprendesse a se controlar da melhor e mais rápida maneira possível. O príncipe, em silêncio, cruzou suas mãos fortes atrás das costas e começou a segurá-las firmemente, o que assustou seriamente sua jovem companheira. Ao ver seu medo, ele de repente riu e, aliviado, disse à duquesa que já havia percebido tudo e começou a acalmá-la rapidamente. O príncipe, de repente, se tornou muito doce e prometeu obedecer sua fiel companheira em tudo a partir de agora. Ele olhou para o rapaz deitado novamente, cuidadosamente e com um olhar avaliador, e disse com confiança que ele era um grande e perigoso mago. O príncipe, relutantemente, continuou a contar brevemente sobre ele, mas no final ainda ofereceu transferi-lo para o acampamento temporário deles. Ele não gostou nem um pouco dessa decisão, mas admitiu sabiamente que sua rara magia poderia ser bastante útil mais tarde. Ele mais uma vez relutantemente ofereceu levá-lo com eles, mas antes de tudo, ele queria amarrá-lo de forma segura e apertada. A garota ficou internamente muito surpresa que o príncipe agora estava pedindo sua opinião e começou a confiar nela mais do que o habitual. Ele cerrou os dentes de frustração e disse de forma áspera que se ela não concordasse naquele momento, ele simplesmente o deixaria ali sozinho. A duquesa pediu gentilmente que ele não se preocupasse tanto, já que ela concordava completamente com sua opinião sensata. Ela fechou os olhos em leve prazer, esticou os braços cansados para estalar bem e alto os dedos. Margaret ficou de repente horrorizada ao ver o mago com feridas severas e exudantes em seu estômago nu. Sua camisa clara estava encharcada de sangue e não estava claro de onde ele havia recebido feridas tão terríveis. Ela supôs, logicamente, que o recente estrondo na floresta foi causado precisamente pela queda do grande mago Kaiden. A duquesa decidiu lidar com isso depois e ordenou imperiosamente ao príncipe que se virasse e não olhasse para o sangue fresco. Ele já estava clearly fora de si, e com uma voz estrangulada, pediu à sua acompanhante para também amarrá-lo urgentemente o mais rápido e apertado possível. A garota, de forma ameaçadora e decisiva, colocou sua perna graciosa sobre o poderoso ombro dele e exigiu que ele parasse rapidamente com essa histeria. O príncipe mordeu os lábios até sangrar e se conteve furiosamente enquanto ouvia o pedido insistente da duquesa Margaret. A garota finalmente percebeu que esse estranho método realmente funcionava sem falhas, como o próprio príncipe lhe dissera anteriormente. Com sua monstruosa força física, ele poderia facilmente tê-la empurrado para longe e parar de obedecer às suas ordens há muito tempo. Com grandes gotas de suor em sua têmpora, ele exigiu roucamente que ela removesse a perna, mas a duquesa se manteve firme em sua decisão. Ele continuou a ordená-la com raiva e exigiu que ela o fizesse imediatamente, agora mesmo. A duquesa finalmente retirou o pé e o príncipe
príncipe imediatamente caiu ao chão, completamente inconsciente pelo esforço descontrolado. Enquanto amarrava Enoch, ela estava incrivelmente feliz que essa situação difícil, ainda assim, não tinha resultado em nenhum incidente sério. Pensou sobre isso e, segurando a cabeça, tentou com dificuldade entender como esses dois teriam sobrevivido ali sem ela. A duquesa acenou com a mão, percebendo que essas perguntas não a ajudariam em nada agora, e decidiu imediatamente começar a fazer uma fogueira. O príncipe começou a se contorcer levemente e estava gradualmente voltando a si após ter desmaiado recentemente. A duquesa olhou com simpatia para o príncipe arrependido e perguntou carinhosamente como ele estava se sentindo agora. Ela se inclinou mais perto dele e cuidadosamente começou a soltá-lo das duras ataduras que o prendiam. A duquesa segurou suavemente suas grandes mãos e começou a despir lentamente e cuidadosamente a corda espinhosa. Ela se preocupou com o estado de sua ferida profunda, e o príncipe apenas murmurou que estava incrivelmente envergonhado pelo que estava acontecendo. A ferida de Kayden também tinha sido cuidadosamente tratada, e agora, após aplicar a pomada curativa, tudo deveria cicatrizar rapidamente. O príncipe lentamente passou os dedos aquecidos pelo rosto de Margaret e perguntou com suavidade como estavam suas próprias feridas. Ele continuou a acariciar seu rosto gentilmente e insistiu em esclarecer que não se referia às feridas do mago. Margaret sorriu involuntariamente e, um pouco perdida em pensamentos, olhou profundamente nos olhos de Sua Alteza. Ao voltar a si abruptamente, ela se afastou dele e disse alegremente que ela e suas feridas estavam completamente bem. O príncipe advertiu sombriamente que se ela quisesse de repente se livrar desse cara completamente, deveria apenas dizer uma palavra. Cerrando os dentes e cerrando os punhos até que estalassem, ele afirmou friamente que não seria tão difícil para ele realizar isso. A duquesa duvidou seriamente que seria tão fácil, e além disso, havia mais uma vez um enorme risco de perder o controle sobre ele. Ela percebeu claramente algo afiado e irritado em suas palavras, e se preocupou ansiosamente com o fato de que ele ainda não havia se acalmado devidamente. Era tudo difícil demais de compreender, e a duquesa achou desafiador manter tudo isso em sua cabeça sobrecarregada. Ela estava aterrorizada com a possibilidade de que Kayden enlouquecesse em breve como no romance, mas ela tratou suas feridas de forma desinteressada durante toda a longa noite. A duquesa também temia que a criatura que atacou Sua Alteza pudesse ser mortalmente venenosa. Kayden ficou deitado todo esse tempo, pálido, com uma compressa úmida na testa quente, e apenas ocasionalmente gemia fracamente. Depois de finalmente ter certeza de que ele estava melhorando gradualmente, ambos os heróis decidiram imediatamente inspecionar os arredores imediatos da caverna. A duquesa seguiu lentamente e cansativamente atrás do príncipe, que agora estava armado com algum tipo de lança de madeira feita em casa. Era fisicamente difícil para ela explorar os arredores por causa do calor tropical, que era simplesmente insuportável ali. A duquesa vagamente se lembrava de que tanto o bunker quanto a cabana estavam localizados em algum lugar perto do pé de uma enorme montanha. Aquela mesma cabana, de memória, estava localizada perto do penhasco mais íngreme, em um lugar especialmente inacessível. Na última vez que ela subiu com Enoch, 3 dessas grandes montanhas escuras eram claramente visíveis à distância. Primeiro, decidiram explorar a montanha já familiar, e depois, de forma metódica, as outras 2 desconhecidas. Margaret tinha uma ideia vaga de que o calor intenso tornava tudo ao seu redor suspeitamente amarelo e borrado. Ela fechou os olhos cansados e, impotente, colocou a mão na cabeça quente na tênue esperança de que tudo melhorasse logo. Margaret, de repente, tropeçou em uma raiz, mas o príncipe, com destreza, conseguiu segurá-la e impediu que ela caísse. De forma rude, o príncipe a pressionou fortemente contra seu peito e perguntou externamente que ela tivesse mais cuidado no futuro e cuidasse de seus passos. Margaret viu de perto as marcas frescas de suas feridas e não pôde deixar de observá-las atentamente. De repente, percebendo o que estava fazendo naquele momento, ela empurrou abruptamente o príncipe para longe dela e ficou muito assustada com sua própria audácia. Enoch ficou genuinamente surpreso com isso e perguntou preocupado à sua companheira se estava tudo bem com ela. Ela ficou profundamente envergonhada e murmurou que estava tudo bem, mas estava apenas muito abafado e quente ali. Ele imediatamente ouviu suas palavras como um silente apelo por ajuda e a tomou cuidadosamente em seus braços fortes. A duquesa não esperava uma reviravolta tão rápida e ficou muito surpresa com sua inesperada ocorrência. O príncipe estava sinceramente preocupado que, se continuassem a andar tão lentamente, sua frágil companheira logo desmaiaria. Ele a encorajou, dizendo que era apenas uma curta distância até o riacho, onde poderiam se refrescar e descansar. O príncipe manteve-se firme nessa decisão, mesmo que toda a situação fosse
sentiu-se extremamente awkward e embaraçosa para Margaret. Contra o cenário pitoresco de uma floresta verde, uma grande cachoeira com água gelada e potável rugia e espumava. Margaret se refrescou na água fria com deleite infantil, e o calor exaustante lentamente e prazerosamente deixou seu corpo. O príncipe, de maneira galante, disse que ficaria de guarda nas proximidades por enquanto, e ela poderia chamá-lo quando quisesse. Ele virou sua cabeça orgulhosa em sua direção e começou a falar sobre a possível ajuda, quando de repente ficou em silêncio, awkward, e ficou muito envergonhado. Ele não pôde deixar de notar como ela ajustou graciosamente seu cabelo molhado e revelou seus belos ombros bronzeados. Completamente envergonhado, ele de repente caiu em silêncio e corou visivelmente enquanto a duquesa começava a perguntar curiosamente o que ele queria dizer. Ele rapidamente se virou e, entre dentes cerrados, repetiu o que já havia lhe dito antes. Sem olhar para ela, o príncipe estava mentalmente irado consigo mesmo por sua fraqueza e, cerrando os dentes, ordenou-se furiosamente para se recompor imediatamente. A duquesa de repente interrompeu seu agoniante diálogo interno ao agarrá-lo inesperadamente pela manga molhada de sua camisa. O príncipe não percebeu imediatamente esse gesto, enquanto se repreendia ferozmente por sua vergonha, mas finalmente se recuperou a tempo. A duquesa virou-se de costas para ele e pediu timidamente que ele a ajudasse a desabotoar seu vestido, pois suas mãos não conseguiam alcançar o fecho. O príncipe ficou extremamente perplexo com esse pedido íntimo e pediu a ela, ainda mais envergonhado, que repetisse seu estranho pedido. A duquesa suspirou e disse que também se sentia desconfortável ao pedir isso, mas ela precisava urgentemente de ajuda para descer o complicado zíper. Ela só tinha um vestido na ilha, e se ele molhasse agora, não haveria absolutamente nada para trocar. O príncipe ficou muito envergonhado, e internamente resistiu a um vago desejo, olhando furtivamente para suas costas nuas. A duquesa insistiu em sua ajuda, pois ela mesma não conseguia lidar com essa irritante tarefa mecânica. Reunindo sua força mental, o príncipe finalmente conseguiu se superar, e com a mão trêmula, desceu o caprichoso zíper de seu vestido. Ele se virou pensativo para Margaret e perguntou o que ela mais sonhava em fazer quando finalmente retornasse daquela ilha. A duquesa imediatamente pensou em voz alta sobre tomar um bom banho com espuma e degustar alguns pratos esquisitos e esquecidos. Margaret recordou nostalgicamente como seu último jantar em uma civilização distante havia sido magnífico e luxuoso. Aquele jantar havia sido comido pela velha Margaret, não pela atual heroína, mas agora todas as suas lembranças vívidas se tornaram suas. A atual heroína não estava tão preocupada com quão saborosa poderia ser a comida primitiva local. Ela realmente sentia falta de sua barulhenta cidade natal, onde nasceu e cresceu tão despreocupadamente. Margaret então perguntou ao príncipe o que ele mesmo faria imediatamente após retornar ao castelo. Ele pensou profundamente, abaixando os olhos escuros, e disse honestamente à sua companheira que simplesmente não sabia a resposta ainda. A duquesa não ficou nem um pouco satisfeita com essa resposta evasiva, pois ela mesma respondeu à sua pergunta com a máxima sinceridade. Ela brincou ao querer lhe dar um pequeno tapa de raiva, mas ele rapidamente conseguiu agarrar sua pequena e graciosa mão. Ele explicou em voz baixa que se dissesse a verdade completa agora, ela logo se sentiria muito awkward e envergonhada com o que ouviria. O príncipe gentilmente tocou com seu dedo indicador as costas nuas e úmidas de sua companheira loira, apontando a evidência. Ele sorriu e disse que já havia desabotado seu vestido há muito tempo, e ela ainda estava parada ali, imóvel e tola. Ela se estirou, recuando dele em medo, e perguntou reprochadamente por que ele não lhe dissera sobre esse fato importante antes. A duquesa olhou para ele em espanto, e não conseguia entender quando ele havia conseguido se tornar tão inesperadamente insolente e desinibido. O príncipe imediatamente pediu desculpas, mas ela notou mentalmente que esse comportamento não era de modo algum parecido com o anterior personagem do livro. Ele de repente correu para longe, fundo na floresta, e pediu à sua companheira que não se virasse e olhasse para ele agora. A duquesa finalmente começou a se despir calmamente para tomar um banho adequado e continuava se perguntando por que o príncipe estava agindo tão estranhamente hoje. Ela nadou com prazer sereno nas águas frescas e claras, deitando-se preguiçosamente de costas e olhando para o céu. Era incrivelmente agradável simplesmente mentir ao sol quente, ouvindo o som suave do rio e refrescando-se na calor insuportável. A duquesa finalmente nadou até se saciar e começou a sair relutantemente da água porque precisava urgentemente terminar sua exploração.
Ela saiu da água em direção à praia, mas seu vestido impecável havia desaparecido sem deixar vestígios, e agora não conseguia colocar nada. Margaret entrou em pânico e perguntou a Enoch onde poderia estar seu vestido, mas ele apenas respondeu confuso que sinceramente não sabia. Ele realmente não entendia por que ela o estava perguntando, sendo que ela mesma o havia colocado recentemente sobre aquelas grandes pedras. O companheiro estava profundamente perplexo e disse ansiosamente ao príncipe que sentia como se seu vestido tivesse desaparecido magicamente. O príncipe estava completamente chocado com o que ouviu e não entendia como uma coisa assim poderia ter acontecido diante de seus olhos. Ele já queria, reflexivamente, se virar e falar com a duquesa, mas ela o parou a tempo com um grito assustado. Ela definitivamente não ouviu mais ninguém se aproximando, mas o óbvio desaparecimento do item significava que eles claramente não estavam sozinhos ali. O príncipe se perguntou, sombriamente, se havia algum significado maligno nesse sequestro e quem poderia ter feito essa vileza. Armado com um bastão pesado, decidiu examinar silenciosamente todos os arbustos ao redor e pediu à sua companheira que esperasse pacientemente. Ele se moveu cuidadosamente e silenciosamente pela densa floresta, esperando tenso ouvir algo suspeito ou ver uma sombra. Margaret ficou sozinha na água fria e estava horrorizada com o que diabos estava acontecendo. De repente, o príncipe viu à distância como um homem desconhecido em um uniforme militar verde carregava rapidamente o vestido em direção ao interior da floresta escura. Ele alcançou o vilão com uma velocidade relâmpago, jogou-o bruscamente de cara no chão úmido e começou a ameaçá-lo de forma ameaçadora com a ponta afiada de sua lança. O príncipe, voltando-se friamente para o homem deitado, disse sarcasticamente que havia rostos familiares demais naquela maldita ilha. O garoto se virou com dificuldade para olhar para o príncipe, e incrivelmente era o próprio Sir Diego. Reconhecendo o príncipe, ele implorou a Sua Alteza que parasse, embora estivesse bastante determinado. O garoto perguntou o que estava acontecendo ali, ao que Enoch respondeu que ele deveria estar fazendo essa pergunta. Olhando nos olhos do garoto, o príncipe perguntou como o comandante da Guarda Imperial havia acabado naquela ilha. Ele respondeu que de repente perdeu a consciência durante o treinamento, e quando acordou, já estava deitado na margem do rio. Ouvindo a resposta, o homem abaixou sua lança, e Diego suspirou aliviado. Continuando a segurar o vestido nas mãos, ele imediatamente mostrou respeito, e ajoelhando-se, agradeceu a Sua Alteza. O comandante perguntou como o príncipe chegou àquela ilha, ao que ele respondeu que o mesmo havia acontecido com ele. Ele estava ocupado com negócios no palácio, e quando acordou, se encontrou ali. O príncipe perguntou se ele havia conseguido descobrir algo ou pedir ajuda, e Diego respondeu que não havia descoberto nada, e que era impossível pedir ajuda dali. De repente, o garoto disse que tinha mais 2 companheiros com ele, e a mesma coisa aconteceu com eles. Seus companheiros, o príncipe herdeiro Asdol e o arcebispo Joseph, acordaram na ilha na mesma situação. O príncipe achou estranha demais essa coincidência de apenas figuras-chave dos 2 impérios estarem ali. A princípio, ele pensou que poderia ser mais uma das intrigas de Rodvon visando ao príncipe, mas a julgar pelos presentes, não era o caso. De repente, a atenção de Enoch se voltou para o vestido, e ele perguntou se algum de seus companheiros precisava de roupas femininas. Diego disse que um de seus companheiros precisava de roupas, mas Enoch respondeu que claramente não era para um príncipe ou um arcebispo. O garoto olhou para o príncipe com medo e perguntou se ele realmente o suspeitava. A expressão no rosto de Enoch mostrou raiva e irritação. A pergunta claramente o irritou. De repente, o príncipe ergueu sua lança novamente e a apontou diretamente para o rosto do menino assustado. Sem hesitar um segundo, ordenou que ele respondesse à pergunta. Para quem era o vestido? Diego gritou que era um cavaleiro do Império Langrid e que não era um inimigo do pássaro. Enoch respondeu que, uma vez que não era um inimigo, por que ele não havia pensado nessa desculpa antes de roubar o vestido de sua companheira? Não havia mais espaço para negação. Então Diego disse que entre seus companheiros estava Johanna Lucy. O príncipe ficou um pouco surpreso e perguntou novamente se estavam realmente falando daquela mesma grande santa, uma santa que apareceu no Império há um século, possuindo poderes divinos únicos. O príncipe se surpreendeu que até os ministros da igreja não conseguiram evitar a catástrofe, o que significava que realmente não havia deuses. O príncipe perguntou a Diego por que a mulher não tinha roupas e por que ele decidiu roubá-las. Sentando-se ao lado do garoto, o príncipe disse que aquele vestido era a única roupa de sua companheira e, uma vez que ele o roubou, a santa teria que ficar nua para que isso fosse alguma justificativa. Judging pela ação do menino, Enoch concluiu que a santa estava vestida. Ele estendeu a mão e ordenou que o vestido fosse devolvido imediatamente, fazendo com que o garoto tremesse de medo. Ele entregou o vestido dobrado ao príncipe sem hesitar, pedindo desculpas
desculpas por suas ações. Enoque disse que em 10 dias eles deveriam se encontrar novamente, e se afastassem muito deveria dar um sinal, e acrescentou que tudo isso deveria acontecer de tal maneira que seus companheiros ele não saberia, olhando para as costas do príncipe. Diego perguntou surpreso se o príncipe realmente não iria com ele. Enoque virou-se, lançando um olhar furioso para o garoto e lembrando-o de que havia ordenado que ele apenas respondesse perguntas. Diego imediatamente se cumprimentou, fechando os olhos, percebendo que discutir com o príncipe era inútil. Enoque lembrou-o que se encontrasse uma maneira de escapar, deveria relatar e não deixar que seus companheiros o vissem. No final, acrescentou que se ele irritasse o príncipe, não poderia esperar misericórdia. Diego entendeu que essas não eram apenas palavras, mas uma ameaça que poderia facilmente se tornar realidade. E ele obedeceu, baixando a cabeça. Durante todo esse tempo, Margaret sentou-se em uma pedra, envolta em um fino anágua. A garota estava tremendo de frio após ter passado um tempo na água fria do rio, e ela lia que estava tão gelada a ponto de se sentir morta. Ela se encolheu, perguntando-se onde Enoque havia ido e quem era o pervertido que tinha roubado seu vestido, mas achava difícil se concentrar, e o frio a fazia espirrar. O pior seria ficar doente, e se isso continuasse, ela definitivamente pegaria um resfriado. De repente, ela ouviu a voz de Enoque e se virou alegremente para ver o príncipe apressado. O rapaz se desculpou por estar atrasado e perguntou se estava tudo bem com ela. A garota pulou em pé alegremente e exclamou surpresa que ele havia conseguido encontrar o vestido. De repente, sua cabeça começou a girar e antes que percebesse, Margaret começou a cair. Ela despencou na água e o príncipe, jogando para trás seu vestido, correu atrás dela no rio. Deitada na água, nossa heroína se entristeceu ao perceber que seu corpo tinha a resistência de um peixe muerto. Quando Margaret abriu os olhos novamente, ela já estava em um lugar diferente e tentava entender onde estava. De repente, ela ouviu a voz do príncipe e se surpreendeu ao perceber que estava deitada no colo do garoto. Margaret pulou, confusa, e ofegou, perguntando o que havia acontecido e como haviam voltado para a caverna. O príncipe de repente se desculpou e nossa heroína perguntou surpresa pelo que ele estava pedindo perdão. Ele respondeu que a temperatura da garota havia subido repentinamente. Parecia que ela estava pegando um resfriado, mas ao procurar no armário de remédios, não sabia que remédio poderia dar a ela e se sentiu culpado. Enoque adicionou, timidamente, que nunca havia se sentido tão impotente antes. Margaret imediatamente tentou acalmar o príncipe, dizendo que não era culpa dele. Ela acrescentou que a perda do vestido também havia causado um alvoroço e se olhou surpresa. A garota perguntou onde ele havia encontrado, mas o príncipe não se apressou em responder. Enoque, relutante, respondeu que na verdade havia encontrado o Sir Diego. Então a garota se surpreendeu, porque o comandante da guarda imperial era a imagem viva da nobreza e da honra cavaleiresca. Como ele poderia roubar roupas? Margaret ficou irritada, perguntando-se para onde havia ido seu espírito cavalheiresco. De repente, o príncipe se curvou e disse que como Diego era seu subordinado, ele pedia perdão pelo ultraje. A garota perguntou como ele poderia se desculpar e o príncipe respondeu que sabia que ela tinha medo do Sir Diego. Ele era uma pessoa direta e especialmente não tolerava quando ela importunava o príncipe, frequentemente agindo de forma agressiva. Enoque acrescentou que era exatamente por essa razão que ele ocultou o fato de que o vestido pertencia a ela, e se ela quisesse um pedido de desculpas pessoal de Diego, então ele o traria até lá. A garota se surpreendeu com tal comportamento e respondeu que se vingaria dele mais tarde. Enoque, como se estivesse esperando exatamente essa resposta, sorriu aliviado. De repente, ele estendeu a mão e, dizendo que sabia disso, acariciou a cabeça da garota. A primeira reação da garota foi irritação. Ele realmente a considerava um cachorrinho, mas logo percebeu que tais toques não causavam desconforto. Foi estranho para Margaret, mas por alguma razão, sua alma se sentia mais calma, provavelmente porque ninguém nunca havia feito isso antes. De repente, ela perguntou se não havia mais ninguém além do Sir Diego, e o príncipe tenseu um pouco. Ele desviou o olhar e disse que não sabia, e Margaret perguntou se não seria melhor trabalharem juntos na situação deles. Enoque respondeu que Diego estava na mesma situação e também não sabia de nada. Ele acrescentou que concordaram em se encontrar a cada 10 dias e compartilhar informações. Essas palavras de Enoque acalmaram um pouco a garota, e ela disse pensativa que tudo era lógico. De repente, Margaret lembrou de algo, e olhando para si mesma, olhou para o príncipe. Ela disse que estava usando apenas uma camisa, mas então se viu vestindo um vestido. O rapaz rapidamente virou o rosto depois de limpar a garganta. O príncipe disse que a havia vestido ele mesmo, tentando não olhar, e pediu que ela não se preocupasse. Margaret
Margaret perguntou se ele realmente havia visto tudo, e o garoto não sabia o que responder. A garota imediatamente começou a lamentar que tudo havia acabado, e agora ninguém se casaria com ela. Enoch respondeu que se isso a incomodava tanto, ela poderia se casar com ele, e o problema estaria resolvido. Margaret lembrou que quando ele propôs casamento, ele havia recusado categoricamente, e era isso que acontecia agora. O rapaz disse que então e agora, tudo havia mudado, tanto as circunstâncias quanto ela. Olhando nos olhos do príncipe, a garota pensou que ainda era Margaret, e Margaret era ela, mas olhando para o passado. Isso aconteceu, mas não importa mais. A garota decidiu mudar de assunto e perguntou como Kaiden estava se sentindo. O príncipe respondeu que teve febre na noite passada, mas que estava bem agora. Margaret respondeu que sua febre também havia diminuído, então ela dormiria em outro lugar. O príncipe estendeu a mão em direção à garota, mas logo retirou a mão e desejou-lhe boa noite. A lua cheia se ergueu sobre a ilha, dissipando a escuridão, e a garota dormiu tranquilamente. Mas algo interrompeu, seu sono pacífico, e ela de repente sentiu que estava em uma situação muito difícil. Quando abriu os olhos, viu o rosto de Kaiden na sua frente. O cara cobriu sua boca com uma mão e segurou suas mãos firmemente com a outra. No começo, Margaret não entendeu se era um sonho ou realidade, e quando finalmente acordou, tentou gritar, mas o cara pressionou sua palma fortemente contra seus lábios e pediu para ela não gritar para não acordar o príncipe. Ele sorriu de forma predatória e perguntou por que ela o havia enganado, dizendo que não era Margaret. Kaiden sugeriu que poderia ser porque ele disse que não suportava Lady Flom. Ele elogiou a garota, dizendo que se tivesse descoberto então que ela era Margaret, quem sabe o que teria feito? Seria muito suspeito que ele a encontrasse primeiro na ilha. O cara também disse que era muito estranho. O rosto da garota era o mesmo de antes, mas por alguma razão, parecia a ele que ela era uma pessoa completamente diferente, completamente ao seu gosto. No segundo seguinte, o cara levou um golpe nas costelas e foi lançado para longe da garota. Ele se sentou e sorriu com raiva ao ouvir o príncipe dizer que eles não se viam há muito tempo. Enoch ficou entre Kaiden e Margaret, protegendo-a com seu corpo. Ele estava bravo e disse como poderia ser que ele havia acabado de acordar, mas imediatamente começou a ameaçar seu salvador. O príncipe não se acalmou, perguntando se realmente era possível se comportar assim em qualquer país. Kaiden não acreditou a princípio e perguntou novamente se Margaret realmente havia curado suas feridas. O príncipe perguntou à garota se ela permitia que ele a tratasse de forma tão familiar, ao que o cara respondeu que, quando a vida está por um fio, a etiqueta importa? O príncipe respondeu que realmente não importava agora, mas quando eles saíssem, tudo seria diferente. Kaiden disse que nunca esperou viver para ver o dia em que o príncipe herdeiro Enoch defenderia Lady Flom, mas Margaret não estava preocupada com etiqueta e nomes e pediu a Enoch que esperasse. Ela se aproximou com ousadia de Kaiden, que estava sentado na parede, o que surpreendeu bastante o cara. Margaret perguntou de onde ele tinha tirado aquelas feridas. Era importante para ela entender quem exatamente as causou. Kaiden disse que a ilha estava realmente infestada de monstros, e um deles o havia atacado. Com um sorriso amigável, ele acrescentou que estava feliz que pelo menos ela estava bem. A garota imediatamente percebeu que o barulho daquela noite, que distraiu o monstro, vinha de Kaiden. Olhando para o cara, ela pensou que apesar do ódio, ele havia se sacrificado, sabendo que ela estava em perigo. Margaret estendeu a mão, segurando a coisa que havia trazido com ela naquela noite. Ela perguntou a Kaiden se era dele, e ele a olhou com evidente relutância. Ele alcançou a coisa e disse que era realmente importante, mas ele não gostava muito dela. Kaiden disse que este era um amuleto da Torre Mágica, onde está contida a magia dos governantes. A garota disse que ele estava carregando uma coisa estranha com ele e perguntou se era algum tipo de tradição ou símbolo. O cara respondeu que quando o Senhor da Torre morre, sua magia é selada neste pendente. Kaiden contou sobre o pendente, que mesmo antes da fundação do Império, a magia de um dos governantes foi selada nele, e que o poder era capaz de apagar um país inteiro. Apenas o mágico que criou o pendente pode remover o selo, mas ele é inútil. Ele terminou a história dizendo que o homem havia morrido há 1000 anos, e a garota se perguntou por que ele havia contado tudo isso. Kaiden mudou de assunto, perguntando ao príncipe e à garota como eles foram parar na ilha. O príncipe, sem responder, perguntou ao garoto como ele havia ido parar lá, e ele respondeu de forma despreocupada que havia invadido o templo. Olhando para seus rostos sombrios, decidiu que eles não iam explicar nada. Kaiden não ficou muito chateado e acrescentou que assim que sua ferida cicatrizasse, ele iria embora. Sorrindo, ele piscou e agradeceu a Margaret pelo tratamento. A garota não respondeu e perguntou para onde ele estava pensando em ir. Olhando para o cara, ela se perguntou se ele poderia saber onde estava o bunker, a cabana ou a porta. Mas Kaiden respondeu que simplesmente iria para algum lugar na ilha, mostrando que não tinha um plano. Ele disse que queria explorar toda
toda a ilha, uma vez que não tinha memórias da transferência. Então talvez fosse um teletransporte, o que significava que deveria haver um portal. Nossos heróis ficaram surpresos, e Enoch disse que nem sequer havia pensado em tal possibilidade. Kaiden disse que era bastante experiente nesse assunto, o que era de se esperar de um mago. De repente, o cara olhou nos olhos de Margaret, claramente prestes a lhe dizer algo pessoal, e no momento seguinte, estendeu a mão e perguntou se ela iria com ele. Enoch cerrou os dentes de raiva, e Margaret não compreendeu imediatamente o significado das palavras do mágico. Kaiden claramente esperava exatamente essa reação e apenas piscou para ela. O príncipe, ao ouvir o convite do mágico, posicionou-se entre eles, deixando clara sua posição. Enoch ficou tão irritado a ponto de ranger os dentes e perguntou de forma rude o que ele estava fazendo. Ele continuou a defender Margaret e buscou respostas para suas perguntas com o mágico. O príncipe pegou a duquesa pela mão e lhe disse que eles iriam dormir. Margaret não resistiu, mas olhou pensativamente para o mágico ao sair. Ela não queria ir com Kaiden e apresentou-se uma razão para recusar. Educadamente, o mágico observou a loira sair e já planejava algo em sua mente. Perguntou se ela ia embora, e se sim, por que estava fazendo isso. A duquesa olhou para o mágico sorridente com muita desconfiança. Ela disse que a comida estava gradualmente acabando, e que era difícil se virar em tais condições. Margaret se lembrou que ele havia prometido ir embora após a ferida sarar, mas ele ainda estava ali. Enoch, alguns dias antes, ao ver que a ferida havia cicatrizado, o colocara para fora na rua. Ele vigiava de perto o mágico para garantir que ele não fizesse nada desagradável. Kaiden também não era bobo e observava atentamente o que o príncipe estava fazendo. Ele era muito teimoso e passou 2 noites seguidas próximo à entrada da caverna. A duquesa levou um pouco de água com ela e seguiu com seus afazeres. Chamando o mágico de louco, ele perguntou para onde a duquesa estava indo, e ela respondeu que estava indo em uma missão de reconhecimento nas montanhas. Margaret começou a sair. Mas o mágico se atirou a seus pés, pedindo que ela não o abandonasse. Ela acenou com a mão para ele e disse que o paciente deveria descansar em paz. Muito tempo se passou e o sol começou a se pôr lentamente por trás do horizonte. A duquesa estava exausta e caiu de joelhos, xingando tudo o que podia, mas não conseguia encontrar o bunker. Encostando-se a uma árvore, decidiu que precisava urgentemente descansar. Margaret abriu seu flask de bambu e começou a beber a água com grande prazer. Saciando sua sede até a satisfação, ela exalou e imediatamente se sentiu melhor. A duquesa estava atormentada pelo pensamento de que, se não encontrasse um bunker ou uma cabana, teria que ir embora. Eles estavam na ilha há 3 semanas e ainda não havia resultados nas buscas. Enoch se comunicava com Diego regularmente, mas isso também não produzia resultados. Margaret percebeu que já havia se acostumado com a ilha e não tinha notado. Enoch era muito protetor com sua companheira, mas permitiu que ela caminhasse até o pôr do sol. O sol já estava bem baixo e era a hora da duquesa descer. Ela esperava que tivesse sorte e encontrasse alguma pista relacionada à ilha. Ao descer, a duquesa pisou em algo de cor roxa incomum. Era uma pistola de sinalização, e a inscrição na empunhadura podia ser lida perto do gatilho. Havia a inscrição Alea. A duquesa ficou interessada em saber o que significava. Tentou lembrar se havia essa arma no original. Havia também uma bolsa de cartuchos. Pegando-a nas mãos e apontando para o lado, ela se perguntou se ela funcionava. Mantendo-a horizontalmente, começou a clicar aleatoriamente, mas nada aconteceu. Olhando para ela, pensou que estava quebrada e não funcionaria corretamente. Margaret levantou a mão e puxou o gatilho novamente, esperando que funcionasse. Segurando a bolsa na mão, ela se assustou com o tiro. Com os olhos arregalados, o céu iluminou-se com uma luz laranja. A duquesa ficou chocada com o que estava acontecendo. Apertando a bolsa de munições, ouviu os lobos vermelhos uivando na floresta. A duquesa ficou muito assustada e, xingando tudo, começou a correr em direção ao acampamento. Ela viu que o sol estava começando a se pôr e começou a correr ainda mais rápido. Tudo isso parecia uma loucura completa para ela. Não entendia como isso poderia estar acontecendo. Enquanto fugia, a duquesa encontrou um tronco, que pulou com facilidade. Ela o raspou com a ponta do calcanhar, cortando-o ao meio e fazendo as metades voarem. Tronco voou de volta e esmagou os lobos vermelhos que estavam atacando a duquesa. A garota não parou e, enquanto corria, notou algo incomum no caminho. Ela viu um homem vestido de branco com cabelo longo parado perto do acampamento. Ela gritou alto e ordenou que ele saísse do caminho e se apressasse. O homem não entendeu o que ela exigia dele e olhou para ela com uma expressão de completa calma. De repente, ele percebeu o que estava acontecendo e seu rosto se contorceu de horror. Ele viu os terríveis lobos enfurecidos correndo atrás da duquesa. Ela gritou para ele não ficar parado como um pilar, mas fugir dessas criaturas malignas e dentadas. Ao passar por ele, agarrou sua mão e o
puxou junto com ela. Os lobos vermelhos continuaram a perseguir o casal e não tinham intenção de ficar para trás. O garoto assumiu que as criaturas haviam se reunido por causa da magia que ele havia visto no céu. A duquesa informou que, em primeiro lugar, a magia não funcionava na ilha. Ela disse que o que ele viu não era magia, mas algo completamente diferente. Margaret estava preocupada que, nesse ritmo, os monstros definitivamente os alcançariam e os comeriam. Ela viu uma rocha à distância que poderia ajudá-los a escapar dos lobos vermelhos. A duquesa elaborou um plano e pediu ao garoto que se agachasse no chão. Ao sinal, ela apontou sua pistola para seu companheiro e lhe disse para se deitar. Vendo que seu companheiro se deitou com as mãos cobrindo a cabeça, ela começou a se preparar para mirar. O tiro foi seguido por uma explosão flamejante, que provavelmente atingiu os monstros. A duquesa se sentou e começou a respirar rapidamente, tentando recuperar o fôlego. O homem se aproximou de Margaret e começou a perguntar em voz alta quem ela era. A duquesa avaliou a aparência do homem e assumiu que ele era da comitiva da Cúria Papal. Ele perguntou se ela era uma bruxa, sem nunca agradecer à moça por ter salvado sua vida. Margaret exigiu gratidão dele, ou se ofereceu para se tornar comida. O homem ficou assustado e chocado com tal abordagem em relação a si mesmo. Ele agradeceu a ela por salvá-lo e de repente viu algo incomum nela. Pegando Margaret pelos ombros, começou a perguntar se seu nome era Lady Flown. Ele estava insatisfeito e perguntou por que ela o seguia até mesmo nessa ilha. O homem questionou se a duquesa o estava perseguindo em busca de uma poção do amor. Margaret começou a lembrar das coisas terríveis que fizera no passado, como subornou padres, deu propinas e chantageou pessoas. A duquesa se sentiu envergonhada e disse ao homem que seu nome era outro. Ele ordenou que ela não mentisse e admitisse que era a responsável pelo seu sequestro. A duquesa não gostou do tom dele, especialmente das acusações de sua participação no sequestro. Ela sabia que se cedesse às suas palavras, ficaria completamente sem aliados. Margaret refletiu sobre a situação e decidiu usar seu método. Ela o acusou de ser rude e, apontando o dedo, lembrou-o de que a havia salvado. O rapaz ficou chocado e disse que não era apropriado para uma dama agir assim e gritar. Ela agarrou-se à palavra dama e continuou a insistir que o salvasse. Margaret fez com que ele se curvasse e a agradecesse, retornando o favor em dobro. O homem ficou chocado com o que estava acontecendo e não conseguiu pronunciar uma única palavra. A duquesa continuou acenando com o dedo e fazendo-o se desculpar. O rapaz se curvou e ficou nessa posição sem dizer nada. Margaret estava furiosa com a situação e olhando-o de forma ameaçadora, forçou-o a se desculpar. O homem, embora chocado, se curvou, agradeceu a ela e imediatamente pediu desculpas à moça. A duquesa observou a situação e, enquanto ele estava ali parado, decidiu sair correndo rapidamente. O rapaz ficou parado, assistindo surpreso enquanto a duquesa corria para longe dele. Ela esperava que nunca mais se vissem e saiu o mais rápido possível. O sol estava se pondo e o céu já estava bastante escarlate. Era necessário chegar ao acampamento o mais rápido possível. Margaret finalmente se afastou de todos e parou perto de seu acampamento. Ela ficou parada e tentou recuperar o fôlego, para juntar tudo o que havia lhe acontecido em um só lugar. A duquesa sabia que o plano estava fadado ao fracasso, pois havia colidido com o protagonista desde o início. Margaret tentou entender por que aquele rapaz estava vagando por aqui sozinho. Enoch estava perto da caverna com uma lança nas mãos e preocupado com sua companheira. A duquesa se virou e olhou para o príncipe com uma expressão estúpida no rosto. Enoch a cumprimentou com a camisa desabotoada e parecia muito contente em vê-la. Ela olhou para ele, pensando que ele iria xingar, e procurou uma desculpa. O príncipe a abraçou silenciosamente como se pensasse que nunca mais a veria. Ele fez tudo isso em silêncio, o que confundiu Margaret, que não entendeu nada. Sua Alteza, o príncipe, continuou a abraçá-la, alheio ao que acontecia ao seu redor. Margaret começou a xingar o príncipe, dizendo que estava sufocando e precisava de oxigênio. Ele disse à garota de olhos azuis que viu um grande círculo mágico vermelho no céu. O príncipe estava preocupado que algo ruim pudesse acontecer a ela e não conseguia encontrar seu lugar. Margaret compreendeu isso. Estando em seus fortes e quentes braços, ela desabou em lágrimas e pediu perdão ao príncipe por fazê-lo se preocupar. Margaret também abraçou o príncipe e queria contar a ele muito sobre o que estava acontecendo, que o estranho círculo era o traço de uma sinalizador que atraía os monstros. Ela queria contar sobre o homem que salvara no caminho de volta para a caverna. Ela chorava, apertando os lábios e segurava o príncipe firmemente pela camisa
camisa branca. Sua Alteza queria cuidar de sua companheira e tratou de suas pernas. O antisséptico ardia nas feridas, e a duquesa disse que doía. O príncipe se desculpou com ela e disse que só aconteceu desse jeito, o que surpreendeu a duquesa. Ela perguntou onde estava Kaiden, e o príncipe disse que ele tinha saído para se procurar. Margaret disse que isso era muito ruim e extremamente perigoso. Enoch olhou para ela com os olhos vazios, e não queria entender o que ela estava dizendo. Ela começou a contar como havia estado caminhando nas montanhas e havia perdido totalmente a noção do tempo. Margaret disse que por causa do clarão no céu, lobos vermelhos estavam a perseguindo. A duquesa continuou reclamando e contando tudo isso em pequenos detalhes. O príncipe, ouvindo tudo isso, exalou profundamente e, cansado, começou a revirar os olhos. Ele segurou a cabeça, que havia abaixado, e disse que estava muito bravo consigo mesmo. O príncipe estava preocupado e pensava sobre o que havia acontecido e se sentia culpado. Ele disse que tinha que criar condições onde ela estivesse completamente segura. A duquesa não concordou com suas palavras e afirmou que era culpada. Ela disse ao príncipe que ele estava errado e não deveria ser responsabilizado por ela de maneira nenhuma, que era uma expressão de cavalheirismo em circunstâncias extremas. Ela estava preocupada e, devido ao nervosismo, rasgou um pouco seu vestido longo. Margaret supôs que ele teria que se apresentar ao chegar no castelo, mas ele pediu que ela não se preocupasse. O príncipe considerou as palavras de Margaret e não concordou com seu raciocínio. Apontando o dedo, ela disse para ele não a ver como alguém que precisava ser salva. A duquesa continuou com o dedo levantado e ordenou que ele cuidasse de si mesmo. Ela disse ao príncipe que, sem ela, ele não duraria um dia naquela maldita ilha. Margaret não compreendia por que ele concordou tão rapidamente, embora estivesse exagerando deliberadamente. Sua Alteza deu de ombros e disse que era um fato irrefutável. Margaret pensou que tinha controle sobre as reações dele, mas estava preocupada com a aparência da personagem principal. Isso a incomodava muito, e ela tentou se lembrar de como era no livro que estava lendo. O príncipe encontrou os olhos de sua companheira e disse que também não era indiferente a ela.